Fala, seus incríveis! Estamos iniciando mais uma gravação do podcast Deixa Fluir. Eu quero estar novamente me apresentando. Eu sou o JCast. Vou estar apresentando aqui ou permitindo que os nossos convidados se apresentem. E os irmãos B, por favor. É isso aí, pessoal. Eu sou o Bruno Miranda. Estou aqui para tentar colaborar com mais um episódio. Vamos falar de assuntos divertidos aí. Espero que vocês gostem. E eu sou o Breno, irmão do Bruno, e vim aqui fazer essa colaboração com meus amigos. Quer se apresentar? Como é que você está no Instagram? Você, Brunão? Breno Rodrigues, só que é BR3NO Rodrigues, tudo junto. Tecle Bruno. Quem acessar lá meu perfil vai ver eu tocando teclado. Se achar vídeo de teclado, aí sou eu. Já aviso que meu perfil é totalmente pessoal, então só tem uma solta aleatória. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar hoje de um clássico da década de 80, né? Dos anos 80, onde ele se destacou demais por... Até que se tornou uma franquia, né? Que a gente tá falando de Rambo, né? Acabou sendo feita uma pentalogia aí, né? Só que a gente vai falar da trilogia, mais especificamente, pelo menos nessa parte. Vamos tentar fazer parte 1, parte 2. Nós vamos falar apenas da década de 80, que saiu um filme em 82, 85 e 88, né? Sim. Assim, uma das coisas que eu acho interessante de abordar logo do começo é a forma como eu me surpreendi, uma vez que a gente entende que você é um representante do país, foi para a guerra do Vietnã, e o Rambo não teve a recepção que ele esperava por ter retornado, né? Você até abordou o porquê que isso aconteceu, né, também. Então, né, justamente a guerra do Vietnã no Rambo 1 que se trata, quando teve o término, os Estados Unidos perdeu a guerra. Teve muita consequência de toda a guerra que foi assim. Os Estados Unidos levou muitos soldados e simplesmente quando terminou de enfrentar o exército vietnamita, não era só o exército, mas estava indo a população. Então a fama internacional que estava nos Estados Unidos é que ele estava fazendo baixa de crianças, adolescentes e civis no geral. Então pessoas comuns civis estavam morrendo na guerra. E isso estava ficando muito caro para os Estados Unidos ainda manter a guerra e não estava mais compensando, justo pela fama internacional. Quando volta, depois desse todo acontecimento, todos que seriam heróis de guerra são tratados como escória, vamos dizer desse jeito. Né? Nisso. O pessoal vai pesquisar isso aí, hein? Se tiver falando coisa Bobagem, errada, né? Pior que não é bobagem. o pessoal vai pesquisar. Infelizmente, essa é a única, acho que é uma das poucas guerras que os Estados Unidos perdeu. É dado como os Estados Unidos perdeu por causa disso. Então tá explicado por que o xerife lá não dava a mínima pro Rambo, né? Exatamente. Porque quando assim que ele aborda o Rambo, logo na entrada da cidade de Hope, né, ele fala, olhando pra você, eu consigo perceber que com essa bandeira que você tá usando no peito, que ironicamente é dos Estados Unidos, e com essa roupa que você tá querendo encrenca aqui, amigo. Pô, e ele... Tava normal. Pô, o Rambo, ele começa assim, né? Ele começa tentando reencontrar um dos sobreviventes do grupo que ele teve, o grupo Baker, né? Que é Baker Team, Team Baker, né? Que era o grupo que ele fez, com quem ele foi comandado pelo Samuel Trautmann, né? Isso. Que liderou eles na guerra, e o único sobrevivente era o Delmari Berry, né? E ele saiu em busca ele passou o endereço. 7 anos depois, se eu não me engano, ele foi atrás desse amigo. É quando ele descobre que ele faleceu de uma doença que ele adquiriu na guerra, do câncer, né? Aí ele vai querer ver o amigo dele e descobre que ele tá morto. Sai totalmente frustrado, cabisbaixo, só queria um lugar pra comer. E ele vai lá e encontra o xerife, cara, que cismou com o cara, mano. O que eu observei assim é que o filme vai soltando alguns fragmentos assim com intenção de passar uma reflexão, por exemplo. Ali mostra também o xerife que ele tá numa cidade que ele comanda e a função dele, ele tem uma função específica como policial. Só que ao mesmo tempo ele usa isso como um aparato de poder. Então ele se sente um deus na cidade a ponto de, tipo assim, cismar com uma pessoa que ele nunca viu na vida e o cara usar todo o aparato do Estado pra ir atrás de um cara que não fez nada. Ele só não gostou. Então mostra um abuso de poder, verdade. Tipo assim, beleza, eu sou o xerife, aqui sou eu que mando e as coisas são do jeito que eu quero.
não necessariamente o cara precisa ter feito algo errado, porque ele chega lá e fala, eu só quero sentar pra comer, porque o cara tinha perdido tudo, ele já tinha sido torturado, já tinha passado por diversas situações aí de Traumas da guerra, né? traumas. Aí ele volta, recebe a notícia que o amigo morreu e tal, e aí acho que o cara ele quer sofrer, tipo assim, não, eu só quero sofrer. E aí o cara cisma com a cara dele porque ele não pertence àquela cidade. Sim. E tipo, não, Tanto não é que a primeira pergunta que ele faz, né? Você veio visitar alguém aqui, algum parente, algo do tipo? O que é louco, porque... Desculpa interromper. Isso, e como se o cara fosse obrigado a falar também, não, eu tenho que estar visitando alguém aqui, eu não posso? Tipo, existe Conhecer uma a lei, cidade, né? algo que proíba uma pessoa de fora? E aquele negócio também nos Estados Unidos. Cidade pequena, principalmente, quem comanda é o xerife. Então, tem que lembrar uma cidade pacata que, sei lá, mora umas 3 mil pessoas, coisa assim. E ele conhece todo mundo. No começo do filme, você vê o xerife dando bom dia pra pessoa, perguntando como que tava, se a mãe tava bem, de fulano de tal, beleza, coisa assim. Se alguma coisa que ele tinha comprado era novo, você vê do nada um forasteiro caminhando vagamente, a pessoa não tá de carro. Veio andando, sei lá, quantos quilômetros, porque de uma cidade pra outra é longe pra caramba. 50 quilômetros, cara. Então. E pelo menos é a próxima cidade, né? Isso, aí você pensa que a outra, pelo menos, a passada, tinha no mínimo 10 quilômetros. Vamos pensar assim. Então ele não tava andando um pouco. Ele tá vindo de algum lugar. Ok que o Rambo também é uma pessoa de poucas palavras, vamos ser sinceros. Porque ele poderia ter dizer, fui visitar um amigo, ou coisa assim, numa cidade passada, e ele não tava, ou infelizmente ele morreu, e eu só tô procurando um lugar pra comer alguma coisa. Então... Pode continuar, Breno. Então nisso, como ele tá procurando alguma coisa só pra comer ou coisa assim... Cara, é que assim, você é muito... Não é obrigado. Você percebe que nas cidadezinhas, né, geralmente nos Estados Unidos, né, é propagado, pelo menos nos filmes que eu já assisti, que toda cidadezinha tem um xerife tomando de conta, né? E ele que... Apesar que o Will Tesler, ele é irônico porque ele é o primeiro xerife que não tem... Um bigode. Você tá com mais cara de xerife do que o próprio Will. Tem que ter um bigode. Pelo físico e pelo bigode, pela aparência. Porque o Will, ele realmente... Os xerifes nas cidadezinhas, você percebe que eles têm a cidade na palma da mão. Isso só não é constituído por lei. Até onde eu saiba. Eles não são de fato os donos, mas se comportam como os donos da cidade, né? Mas o louco é que ele cisma com um cara que tava apenas querendo comer, né? Ele tava mal. Ele poderia simplesmente agir de modo primitivo, cara. Ir lá, entrar no meio da floresta e caçar alguma coisa. Sim. Né? Ele poderia caçar alguma coisa e já era. Só que o que tem na cabeça dele? Pô, eu tô legal, cara. Não tô a fim de chegar, não tô na guerra. caçar, não tô em guerra. Eu quero parar num local e refletir um pouco sobre a morte de um amigo e tal. Pô, a única figura paterna que praticamente me restou foi o coronel Samuel Troutman. Foi o único que sobrou. Porque do grupo com quem ele tinha um afeto muito grande, morreram todos. E o cara cismou. Quando ele chega, ele entra dentro da viatura, ele pega e fala assim, tem algum lugar que eu possa comer por aqui? Ele, sim. A 50 quilômetros da cidade. Na outra. Aqui existe alguma lei que me proíba de estar aqui? Ele, sim. Eu. O cara a lei é tudo. Ele é Aí ele pega, só pra concluir, ele pega e fala assim, por que você tá me provocando? Aí ele, como é que é? Por que você tá me provocando? Não fiz nada. Aí ele falou assim, primeira coisa, não é você que faz perguntas aqui, sou eu. Segundo, a gente não quer vagabundos aqui. A gente relaxa um pouquinho, a cidade tá cheia de vagabundo. Aí ele... Ainda como você, ele fala. Exatamente, como você. Ele especifica ainda. Aí, mano, é engraçado que o Rambo, ele leva o Rambo até fora da cidade, chega assim na cidade e fala assim, desejo pra você um bom dia, tá bom? Só dar uma dica, a próxima vez que você entrar em outra cidade, tenta cortar o cabelo, tomar um banho, talvez ninguém vai implicar com você. Aí quando ele sai, o Rambo... também não tava cheirando muito bem. O Rambo, ele meio que olha assim pra estrada, cara, que ele ia pegar e falar, cara, na próxima cidade tem 50 km, mano. É desaforo demais já, mano. 50 quilômetros Ele pega e volta, mano. E ele volta, tipo assim, ele intencionalmente, realmente ele volta e nem se importando se o Will fosse ver ele ou não. O Breno até acredita que ele voltou intencionalmente para que ele visse mesmo, né? Ele pega e volta. Aí ele vê ele retornando pelo retrovisor. Não, porque ele nem espera. Ele para assim, 10 segundos no máximo, eu vou voltar. E segue. Mas a questão é, você estava falando assim, o xerife geralmente ele toma conta, ele manda, ele comanda as cidades pequenas. Mas isso daí é tipo assim, é um direito ortogado, algo que ele recebeu, é um ofício,
ou é porque ele se sente? Não, é Eu um acho que ele ofício se mesmo. sente. Não é O só quê? que ele se sente, as duas coisas. Mas eu acho que você acha que é constituído por lei, tá lá no contrato, que assim, ele, eu acho que não é Que ele assim. pode fazer o que ele quiser. Não, Não é, é, tem não é leis. assim. Não, mas ali, com o Rambo, ele fez o que Não, ele isso literalmente sim. quis. Aí Não é ainda algo... tem aquele Mas outro cara Você percebe tava que nos junto. filmes são assim? Em todos, Qualquer filme que a gente vai assistir que tem um xerife, ele domina a cidade. tá Mas ligado nas isso, mãos. mas isso daí é intencional. É, o Os xerife, filmes ele dá fazem voz de isso prisão pra pra qualquer um. retratar que existe um abuso de autoridade por parte desses agentes. Sim, Né? mas o Representantes xerife, por do- exemplo, ele da cidade, pode, né? ele toma conta da cidade. Ele pode dar voz de prisão a quem ele quiser, coisa do tipo. Mas é aquele negócio, vê um abuso de poder, porque a gente vê até na polícia normalmente a pessoa fala, ah, você está sendo preso. Por quê? Porque Não, mas ele pode dar voz de prisão mediante alguma coisa. Só que aí ele uma tá inventando infração. causa. Então, é isso que eu tô isso aí. falando. Ele tá inventando, mas aqui é o mesmo motivo. Mas você Foi- percebe que naquele caso do Rambo foi um caso isolado, onde ele não precisou ter ninguém avista, O ninguém cara viu. voltou, ele pegou e. Ele falou, não, você tá... Não tinha ninguém, nem quando ele foi abordado, nem aonde, nem depois, né? Tinha, o Rambo não fez nada. O problema do Rambo é que ele tava ali, o xerife não foi pra cara dele. E que é e foda, falou, meu, mano. É que quando o Rambo você volta. vai ser... Você vai sair daqui, você querendo ou não. Você não conhece ninguém. O que você tá fazendo na minha cidade? Quando ele manda o Rambo encostar na viatura, quando o Rambo retorna e ele manda ele colocar as mãos na viatura pra ser revistado, o Rambo meio que ficou indo pra cara dele pensando, né, mano, eu obedeço esse cara ou não, velho? Ah, tipo assim, que, meu, eu poderia acabar com essa pessoa. eu poderia acabar com essa pessoa. E que é engraçado é que na hora, o Will, ele pega e coloca a mão na arma, né? Ele pega e fala assim, se você fizer alguma gracinha, tipo, você vai e coloca a mão na viatura. Quando ele exibe a arma pro Rambo e coloca a mão na arma assim, ele olha com um olhar de desprezo, velho. Mas, Tipo cara, assim, eu poderia acabar com você. ele não se sentiu nem um pouco ameaçado quando ele poderia. mostrou a arma pro Rambo. O Rambo pega e só pensa, mano, eu coloco a mão na viatura, eu deixo ele me abordar ou não? Ele pega, beleza. Aí ele coloca aí, quando ele percebe que ele tá com uma faca, aí vem a ironia, né? Que ele fala assim, mano, por que você tá portando uma faca? Aí ele, pra caçar. Ele, o que se caça com uma faca, mano? Ah, seres humanos, pelo visto. Ele caça de tudo, ele falou assim, de tudo. Ele não na verdade, ele nem precisa da faca. Se ele não tiver uma faca, ele vai improvisar uma faca com alguma coisa que. Né? Tipo, se ele estiver na selva, ele vai cortar um pedaço de árvore, vai fazer uma lança, alguma Sim. coisa ele vai inventar. Cara, ele tem essa habilidade, ele pega. Quando o Will, ele quer abordar ele, meio que tenta pegar no braço do Rambo, o Rambo puxa, né? Ou seja, ele já anuncia resistência. Aí ele fala, você está preso. Ou resistência à prisão, né? Uma parada assim. Você está preso. Aí ele pega e começa a revistar ele. Aí quando ele leva ele pra delegacia, que ele fala? Porque ele encontra logo na entrada lá, quando ele vai chegar lá, pra poder explicar o que estava acontecendo, ele explica pro Arthur, né? Pro Gaut. Fala, Gaut, ó, esse cara aqui eu quero iniciar ele por resistência à prisão, vagabundagem e portar uma arma. Colocou de tudo que podia. Exatamente. Aí ele pega quando ele... O Gaut também é irônico nesse momento. Fala assim, pra que você tá portando uma arma? Ele falou assim, ele disse que é pra caçar. O Will respondeu, né? Ele falou assim, vai caçar o quê? Um elefante? Novamente ironizando o uso de um objeto pequeno como aquela espada que fez um puta sucesso, cara. Um baita sucesso foi dessa. Não, e detalhe, aquela faquinha que ele usa até o final do último filme. Exatamente. Se você ver. Não, é irônico, porque outra parte também é legal de abordar, porque tem num dado momento, a mulher pergunta pra ele, né? Que ele encontra no 2. Ele olha pra mulher que tá com colar no pescoço. Sim. E fala assim, o que é isso aí? Aí ela fala, isso aqui é pra me dar sorte. Aí ele pega e fala assim, legal. Ela pega e fala assim, e você? O que te dá sorte? Aí ele olha pro lado assim, olha pra faca dele e fala, isso aqui. Isso aqui me dá sorte. Assim, tá me protegendo, eu consigo... Porque realmente, você pode observar, em todas as situações de todos os filmes, a faca é a maior arma que ele tem, cara. A melhor arma que ele tem é a faca. O arco e flecha que ele usa bastante também. Sim. Desde Mas que tá grudado com ele o tempo inteiro nessa faca, ele não larga essa faca, cara. E no momento, no desenvolvimento do filme, o momento que o Rambo vai atrás desse cara... Vai atrás não, acho que é na selva mesmo, né? Que ele consegue pegar esse xerife. E o momento que o xerife teve mais medo foi a hora que o Rambo pegou ele e colocou a faca no pescoço dele. Ou seja, aquela faca que debochou dele no início foi a que foi usada, que ele coloca no pescoço do xerife e fala pra ele, eu não quero te matar, alguma coisa assim e tal. Aí manda o cara embora, fala assim, para de me seguir e tal. Não lembro
As palavras... Foi coisa do tipo. Mas o xerife ficou em choque naquele momento. Tipo assim, Ele o Rambo... chorou ainda. Chorou. O Rambo poderia usar uma arma de fogo, qualquer coisa, mas ele usou a faca Pra ameaçar. que no início foi o motivo de deboche Sim. dos Ou próprios seja, essa policiais. faca era o que poderia ter tirado a vida do xerife Tesla naquele momento. Ou seja, tipo assim, minha faca não serviu pra matar um elefante, mas poderia ser pra tirar sua vida. E matar todos eles, né? Porque o Rambo ele tinha condição de ter tirado a vida de todos os oficiais que subiram até o topo da garganta, né? Que eles denominaram aquela fonte ali, aquela região é conhecida por todos na cidade como a garganta, né? Você vê que é um baita de um penhasco, né? E quando o Rambo ele foge da delegacia, a partir do momento que ele começa a ter pequenos flashes de lembranças da guerra, ele começa a ter... Porque ele reage nesse momento. Ele tentou ser o máximo assim, ele tentou, à medida do possível, se solidarizar com tudo que elas pediram. Olha, fala isso. Ele não reagiu a nada, mesmo sendo humilhado, deram um banho de mangueira. Pô, a mangueira tem a maior pressão, foi humilhação aquilo ali. Humilharam ele, bateram nele, o Gaut bateu nele, e ainda assim ele não reagiu, não bateu ninguém. Só que quando ele colocou aquele cacetete sobre o pescoço dele, e ele começou a ter pequenos flashes. Quando o cara que ia fazer a barba dele com aquela lâmina, que na época aquelas navalhas, elas eram sem gilete, a próprio ferro, ele já era cortante. Ele amolava o ferro direto, a navalha era assim antigamente, né? Nesse momento, ele começou a ter flashes da guerra. Aí ele reagiu, e espontaneamente, que é quando falam que é a Segunda Guerra, né? Tem a guerra que você vive... manual mesmo, que você está vivendo a própria guerra, e tem a guerra psicológica, que é o pós-trauma, né? É após a guerra que vem um trauma, né? Que você fica traumatizado pela guerra. É a segunda guerra que você vive, que é a guerra psicológica. Aí ele sai de lá, batendo nos caras na delegacia, e sai louco. Aí, em pouquíssimo tempo, ele já tinha batido nos policiais, chamado a atenção da cidade, porque ele rouba uma motinha, uma moto de uma das pessoas da população ali, da cidade. E aí começa, mano. O cara aí começa a falar durante todo o filme. O cara só queria tomar café, cara. Aí começa a sair. Aí, só que o Rambo, ele foge a esmo, né? Ele tá correndo por qualquer destino, qualquer brecha que ele veio, ele tá correndo. Já o xerife não, ele tem a cidade na palma da mão, cara. Então, ele já sabe como orientar e onde fechar o Rambo, né? Levando ele para uma região onde ele realmente estava sendo encurralado. É o que acontece logo no começo do filme. Aí é quando o filme começa, porque aí até o Rambo chegar na garganta, ele já tinha roubado uma moto, batido na prisão, batido nos delegados, nos oficiais da prisão. E aí começa a bagunça, né? Começa a bagunça aí. Ali parecia que ele estava recuado. Inclusive aquela cena em que ele... É incrível como a estrutura era bem feita na época, né, mano? É uma das coisas que me admira no Rambo. Como tudo foi bem estruturado. Em 15 minutos de filme, você tá preso, cara. Eu chamei o Brunão pra assistir esse filme comigo. O Brunão aparentemente tava cansado, velho. Mas o Brunão não piscava até o momento em que todos... Até essas... não que você em algum momento você se desligou. Você assistiu o filme inteiro com um olhar muito, muito fixo, né, o Brunão? Mas, cara... Conforme chegou naquele momento que ele estava encurralado, não tinha mais para onde ir, você começa a ver a construção, você começa a entender por que Rambo fez tanto sucesso nessa época, cara. Era o primeiro filme, era em 82, 44 anos atrás, onde o Rambo ainda já tinha 36 anos. Ele se propôs a fazer esse filme, porque tinha um escritor que estava apaixonado pela história de um outro editor que tinha feito um filme, um livro, que eu não me recordo aqui o nome, que fez muito sucesso. E ele queria retratar isso numa forma cinematográfica, né? Aí o Rambo se propõe. O cara tentou procurar um monte de gente para poder fazer o filme e ninguém quis. Foi quando eles chamaram... O Rambo se propôs a querer ser esse personagem. Aí surgiu vários investidores. Podem investir. E olha a construção. Inclusive o Rambo foi um dos que também trabalharam no roteiro desse filme, cara. Sim, e um detalhe. O Sylvester Stallone, né? Que é o Rambo. Ele já estava fazendo sucesso porque ele vinha fazendo rock. Então, já tanto você vê ele todo fortão, tudo mais, vai melhorando o shape dele até o 3. Então, ele já era um ator que já estava consagrado. Pô, Rock foi um sucesso, filme de luta todo mundo gosta. Já estava tendo a produção do 2, se eu não me engano. Aí ele se aventurou com o Rambo, todo mundo foi junto. E um detalhe também, que a gente estava falando do filme, dentro do 1, se você reparar, o Rambo não mata ninguém. A única pessoa que morre é o Gaucher, que é devido à queda do helicóptero, mas ele que provocou. Não era pra ele estar caçando o Rambo naquele momento, era só pra recuar.
Ele tava tentando atirar a todo momento. Ele quer tirar a vida dele. O Rambo tacou uma pedra no helicóptero. Óbvio, vai balançar, tudo mais. O piloto tem que continuar coordenando a nave. Só que assustou o piloto, Mas né? ele próprio grita depois e ele fala, não foi minha culpa, minha tal. culpa. Verdade. Mas isso daí são os fragmentos que vai soltando. Tipo assim, se é uma mensagem que o cara quer passar. E eu não quero matar ninguém. Não, acho que o escritor, a ideia era passar assim, olha, pelo menos a leitura que eu faço, é a desproporcionalidade de preparo entre um cara que representa as Forças Armadas, um cara que tem um treinamento mesmo, para um simples, não menosprezando, mas um policial de uma cidade pequena que faz a segurança ali Civil. mais metropolitana, né? Sim. Então, assim, você vê que o Rambo, ele praticamente brinca com essas pessoas. Ele em nenhum momento ele tá na intenção de matar. Eu acho que, assim, não, desde o início ele já não quis. Ele não queria Ele não, nada. ele se rendeu. Se você observar, ele se rendeu. Não foi porque ele não tinha capacidade, mas é porque ele tava cansado. Tipo assim. Ele não queria fazer nada, Não, ele eu acho que ele tava cansado psicologicamente. Ele tava sofrendo. Com a morte do amigo, né? Aí já tem outra mensagem também que vai além, mas focando nisso. Ele já tava sofrendo com tudo que vinha passando. Ele queria descansar, ele queria sentar pra comer. Acho que na hora que o policial veio e, eu vou te prender, ele tipo respirou fundo e falou assim, putz, mano, eu só queria sentar e descansar Relaxar, e pensar mano. e tal. Eu não vou arrumar uma briga aqui. Aí ele se rende. E as humilhações que ele passou ali, eu acho que pra ele nem era humilhação. Por tudo que ele já vinha Já passando passou de coisa pior. muito pior, tipo, Pode tortura crer. de guerra. Nossa, é aquilo verdade. ali era tipo Você vê o tanto de cicatriz que ele tinha. Falei, meu Deus, Assim, quem como- fez isso? tipo assim, Até o Voucher um banho de mangueira dói. Tudo bem, dói pra gente. Só que pra ele que tinha passado torturas muito mais pesadas, aquilo ali talvez era, eu aguento isso daqui, fichinha, tranquilo. falando. Eu só quero ficar em paz, porque você vê que coisa louca. Ele não tinha nem perspectiva de sair da prisão. Ele se rendeu, mano, sem saber Pode quando ele crer. seria solto. Ou se seria. Ou seja, Ele ainda ia a julgamento. Então poderia ser que ele ficasse ali preso 1 ou 2 anos, mas ele não tava nem aí. Tipo assim, se quiser me prender, me prende. Eu só quero ficar em paz. Caraca, foi uma Tipo, excelente observação, Bruno. O filme ainda ele dá uma deixa que fala, não, do banho de mangueira, que ele tinha que aparecer perante o juiz. Parecia que ia ser o julgamento depois de uns 4 ou 5 dias. Mas no mínimo ele ia pegar 1 ano de prisão, vamos pensar. No outro dia, Ia ficar 10 horas da preso por manhã, isso. ele falou, você vai ser... E quando ele ataca, que ali chega o momento que ele revida ali, bate nos policiais e sai da cadeia, pelo que eu entendi, ele não atacou porque ele se sentiu humilhado ou porque... Tipo assim, foi um reflexo. Foi Foi os traumas da guerra, pô. Foi os traumas. Não, mas ali Ele no sofria com isso, porque você pode ver que ele reage quando o cara... foi o corpo dele Passou reagindo, não isso. foi a mente. A Foi mente. passar gilete a lâmina, né? É. No bolso dele. Quando o cara tipo- mostrou, ele lembrou o cara mostrando a faca Isso. assim, né? Foi o gatilho. Ali acionou um gatilho dele. Aí ele foi, reagiu e bateu nos caras, mas muito mais por um instinto do que necessariamente pelo que ele queria fazer. Porque se ele tivesse a intenção de bater em alguém, seria muito mais fácil ele bater no próprio policial que prendeu ele, que tava sozinho, do que ele chegar a ser preso, o cara bater nele, Sim. debochar, fazer um monte de coisa. Ele fala que quando você liga, ele vira a chave de um combatente, não dá pra desligar. Você pode ver que quando ele começou a reagir, ele em sequência começou a bater todo mundo que tava na frente dele, mano. E já com um propósito. Que nem quando ele entra na delegacia, ele já começa a olhar todo o ambiente, você percebe? E vai vendo como que é. Começa a olhar, inclusive ele viu onde o cara guardou a faca dele. E aonde estavam as armas. Tinha várias armas assim no cantinho, né, da delegacia. E ele começou a ver tudo. Então ele já sabia até o que fazer quando ele foge. Tanto é que quando ele sai... Quando ele sai daquela escada, eles ficam meio que no subsolo ali, né? É. Ele sai e tal, e a primeira coisa que já mostra é ele pegando a faca dele, mano. Porque era só o que ele precisava, né? Era só aquela Depois a faca. minha faca, sei lá, depois eu encontro uma arma, se possível, e só preciso dar E ele já, aqui. mano, ele age instintivamente, já como se já estivesse em guerra, né? Só que ainda assim, abordando esse momento que
o Bruno falou, eu quero enfatizar a qualidade como tudo era bem construído. Porque, por exemplo, por que ele passou com essa facilidade por todos os delegados, por todos os oficiais ali? Porque aquela cidade é uma cidadezinha pacata, não tem preparo, não tem confusão, não tem nada ali. Você não precisa colocar uma pessoa Você não precisa. tomar conta. Exatamente. Aí eram pessoas despreparadas enfrentando um cara que era tipo fenômeno, mano. Era o CR7 Sabe da que me guerra, lembrou velho. Isso? A luta do Popó contra o Whindersson Nunes. Tipo. Era isso. Tá O ligado? primeiro round que ele deu uma susto. Se eu quiser. Só que Eu ainda nem considero ainda, porque o Whindersson Nunes ainda foi bem. Eu comparo o Popó com o Bambam, velho. Também, Porque só eram por todos isso. muito fracos pra ele, mano. Não dá. O cara é um expert, mano. O cara como é que se fala? Ganhador da medalha de honra. É um Boina Verde letal, né? Então, tipo assim, o cara é um veterano de guerra. O cara tava enfrentando pessoas que não tinham a menor qualificação pra bater de frente com ele. Tanto é que ele pega todos com uma extrema facilidade na floresta. Ele pega um por um dos oficiais. Aí vê o Ele consegue passar facilmente com 3 Dobermans que tinha lá. Né? Ele pega todos e apenas com a arma do Gaut, que naquela fatalidade ele acaba, o Gaut acaba caindo do helicóptero. E os demais ele pega um por um sem tirar a vida de nenhum deles, cara. Aí chega pro Will e fala assim: olha, eu poderia ter tirado a vida de todos vocês. E não fiz, né? Aí ele conclui dizendo: inclusive você, né? Ele fala na cidade, você é lei, aqui sou eu. Com aquela cara de Não me provoque, porque ele Não vem atrás de mim ainda. ele fala, não me provoque. Não vem atrás de mim, exatamente. Não me provoque, porque você pode ter uma guerra que não vai acreditar. Ele ameaça uma guerra. Ele fala, não venha atrás de mim, porque você pode ter uma guerra que não vai acreditar. E, tipo assim, com a faca no pescoço dele, o que é muito forte nessa cena é que, enquanto ele fala isso, ele pressiona o Tesla, meio que não olha pra cara dele. Ele meio que olha assim, fica em cara, meio que tira assim o olho da visão dele. Ele meio que pressiona o pescoço, ele meio que olha no olho do Will e pressiona a faca assim pra ele olhar pra cara dele. Não sei se vocês separaram. Que ele meio começa a baixar, ele pressiona assim, ó, olha pra mim. Ele fala assim, meio que, olha pra mim, tá ligado? Não me provoque. Ele pega e deixa ele vivo, mano. E ele pegou o Shingleton, pegou o Mitch. O Mitch era o mais sensato de todos eles. Mano, esse cara não é normal. Gente, não, deixa esse cara em paz. Você não tá vendo que ele é louco? Ele fala. E os caras... Aí ele fala, mano, subindo... Ele é o que mais tava sensato ali. Ele subindo na montanha e falava, mano, eu tô achando que tem alguma coisa errada, mano. Como assim? Esse cara passou por nós na delegacia como se nós nem estivéssemos lá. Ele começou a refletir em Ele ninguém. era um moleque, isso. Era um moleque, né? Era o mais jovem de todos, o Mitch, mas era o mais sensato de todos. Mas é porque o xerife tava tomado pela raiva. o ego, Ele não orgulho. tava... não só E isso, o né? xerife também já tinha servido ao exército. Ele falou, se ele serviu também, todo mundo aqui já passou por guerra. Sim. Mas isso. não só isso. Eu acho que mostra também, assim... Você até tinha falado da questão da cidade ser pacata, essas coisas. Mas... mostra a diferença mesmo de um cara que tipo assim, tá preparado, e o outro que ele não só é despreparado, como ele realmente não tem conhecimento dessa desproporcionalidade. Porque, por exemplo, quando é revelado quem o Rambo é, pô, se é qualquer pessoa coerente, a pessoa falaria, putz, Desisto. é melhor dar uma segurada aqui. E o xerife lida com isso como se fosse uma informação irrelevante, tipo, Na verdade, ele tem um grau de reflexão, assim, né? Vocês percebem que ele fica tipo assim, ó. Mas aí, mas é de segundos. quando chega a informação de que de quem o Rambo é, pelo telégrafo, o Gaut já tinha morrido, o Gaut. Sim, sim. Aí é quando ele fala, mano, Meu deu problema ruim. eu resolvo. Ele fica meio que pensando assim, sabe, mano? Meio... Só que aí o Gaut morreu, cara. Era amigo dele, que nem. Eu acho que ele fica assim também pelo seguinte motivo. Ele causou tudo isso. Foi o xerife. Sim. Então ele precisa resolver aquilo. De qualquer jeito. Mas se ele tivesse noção, porque, por exemplo, cara, eu posso estar tomado da raiva que for. Mas se eu vou enfrentar um inimigo que pode acabar com a minha vida a hora que ele quiser, no mínimo eu vou ser um pouco mais racional. Ou eu vou ter que ter um mecanismo que me dê esse amparo pra eu conseguir combater o inimigo, então acabou, cara. Exatamente. E no caso dele, ele não tinha nada que pudesse combater o Rambo. Ele tinha os homens dele que eram o cara que trabalhava em outra profissão detalhe nos períodos ainda. que não tava ali, entendeu?
O coronel que treinou o Rambo toda hora oferecendo ajuda. Falou, deixa que eu assumo, deixa que eu assumo. Ele falou, não, você não vai assumir. Se é pra você ficar assim lá, com a honra, com o mérito disso, vocês da cidade grande, isso daqui é eu, sou a lei aqui, todo momento. Ele colocando que ele é autoridade. Mas... Então o coronel só tava lá e falou, tá bom, Mas hora você vai precisar de mim. aí é outra coisa que eu precisaria entender, porque esse lado de jurisdição. Porque um coronel, teoricamente, ele teria mais poder do que um xerife. Sim, o coronel é o supra-sumo. Até mesmo naquela cidade, talvez ele tivesse mais influência, a ponto de fazer algum contato e falar assim, ó, vou colocar esse xerife no lugar dele que a partir de agora eu que vou assumir. Eu acho que o xerife não quis, só foi então, isso. mas não é só nesse, né? Quando você vai avançando no Rock, até nos próximos filmes você vê que Rambo, no caso. Isso, no... Aí você falou Rock. Não, perdão. Quando você vai avançando nos próximos filmes, você vê que o coronel, ele sempre tá meio que subordinado à decisão do outro. Ele nunca toma as rédeas. Tipo, ele quer fazer algo, mas ele não faz. Acho que depende de quem tá no comando. E daí já é uma no legislação dos Estados Unidos. no segundo filme acontece isso também. E sempre o outro dá as regras e então eu fico vendo assim, pô, o cara é coronel. Porque, pô, coronel, você já fala, coronel é um cara... É o acima de todos. É o pica das galáxias, né? Embora que já no segundo filme também, o cara que tava tomando conta da missão, pelo que deu a entender, era alguém já direto enviado, vamos dizer assim, pelo Pentágono. Era o que dava a entender. Era um cara muito poderoso também. O cara já era burocrata. Então ele não era só do meio militar. Ele que dava rédea e pensava o Estado. Sim. Até Pode porque ter sido isso. Até porque ele fala, você acha que o Senado aprovaria e não sei o que e tal. Beleza. Só que se você passa a figura, você coloca ali a figura de um coronel, o cara que treinou o Rambo, tipo assim, ele próprio fala, foi eu que treinei ele, né? Ele fala quando ele se apresenta. Então você pensa assim, pô, esse cara aí é um cara que é muito poderoso. Só que em nenhum momento ele, até onde eu assisti, em nenhum momento ele justifica esse poder dele. Sempre ele se coloca abaixo do cara que tá no comando. O xerife faz o que ele quer na frente dele e ele não faz nada. Você fala aquele outro representante da guarda estadual? Não, mas aí eu tô já vindo do primeiro filme. Isso daí é um complemento. Não, mas faz sentido mesmo. Mas sabe o que é louco? Todos eles, parece que existe uma manobra ali, uma conexão de tudo. Porque você pode ver que quando chega esse outro guarda, esse outro representante do Estado, da patrulha, né, nacional, ele fala o seguinte, estadual, ele fala o seguinte: nossa, a única vantagem que está tendo de toda essa confusão é que os repórteres estão esvaziando os bares, mano. Sim. Olha, uma situação super delicada que já tinha mobilizado um monte de pessoas, repórteres, aí helicóptero, era patrulha da Guarda Nacional e estadual, tava todo mundo lá. E, tipo assim, o cara tava feliz porque tava esvaziando os bares, mano. Porque um retorno ele tinha. Aí você pega e chega dos oficiais e fala o seguinte: olha, Mitch, tem um negócio pra gente conversar, mas como esse representante tava ali, esse cara da patrulha tava lá, ele pega e fala o seguinte: eu tinha uma coisa pra falar, mas depois eu te falo. E, pelo amor de Deus, fala logo. Aí ele pega e falou assim: não, é que o Mitch falou que os caras foram um pouco duros com ele lá dentro. Tratado ele mal, ele quer dizer. Aí você vê que ele tá totalmente perdido. Ele não sabe nem como sair, ele fica sem graça e fala assim, pô, se um prisioneiro ele sofre algum abuso dos meus guardas, ele tem que falar comigo. Porque aí eu vou ver se isso realmente existe alguma coerência e eu vou lá e puno o meu guarda. Ele quer dizer que ele é a lei. Exatamente, eu vou punir. Só que, mano, já pensou? Ele tá totalmente perdido no argumento dele, porque se você parar pra entender, que prisioneiro vai ter autoridade a chegar e falar assim, os caras tá batendo nele e falar assim, Mas falou, mano, eu quero falar com o seu superior. Vou falar bem que você tá me batendo. Você é louco? Ainda mais o Will. Hã? E não vai acontecer. Não vai acontecer. Nem em um lugar pequeno nos Estados Unidos e nem se fosse aqui no Brasil. Então, mas aí é isso que eu fico observando. Porque, pô, o cara é um coronel. Pro cara chegar nessa patente de coronel, ele já teve que lidar com todos os tipos de nuances ali dentro de hierarquias. Sim. Ele teve que aprender a lidar com situações complexas que ele tenha que resolver. Ele se tornou um coronel, pô. Sim. Pô, quantas patentes não são até chegar em coronel? Não, demais. E ali ele não consegue nunca resolver. Ele sempre mostra que ele tem a solução, mas ele não consegue colocar em prática e ele sempre fica... Ah, tá. O cara fala assim, não, eu vou fazer isso, isso e isso.
Aí ele se cala, tipo, deixa o cara aí Não sei e se fazendo. nesse primeiro filme Você fala, queria ele deixa o Will fazer alguma o que quer, no Deixa caso. fazer Né? o que quer. E ele Entendeu? realmente era um superior, né? Sabe, Ele é é uma um coisa- superior. Não, aparentemente Você não. sabe o Ele é um poder superior. que tem um coronel? Exatamente. Mas sabe o que isso me leva a crer? Mas tá falando do coronel, você fala do Samuel Trotman ou tá falando Isso do outro? mesmo, o Trotman, Ah, ele. sim. Só que você vê que o Will, ele domina tudo, mano. Inclusive aqueles outros representantes da Patrulha Mas Nacional. ele é um xerife. Ele é o xerife. Mas olha que bagulho bizarro. A única coisa que justifica o Will mandar até nele é podres que eles têm individualmente que sabe de podre um do outro, cara. Só se foi isso. Não faz sentido o ou Will mandar pela até questão- nele, mano. Até naquele cara que veio lá, porque, pô, chamou o representante da segurança estadual, pô. E mesmo assim, tava abaixo do xerife. Era tudo que o Will decidia, era o que era feito. Né? E o Samuel Trotman, ele chega justamente no momento que ele fala onde Deus estava... O que Deus tinha na cabeça quando decidiu fazer um cara igual o Rambo, mano? Não foi Deus, fui eu. Aí o coronel chega, mano, não foi Deus. Não, Foi quem fez o Rambo, fui eu. E o filme coloca toda uma retratação quando chega, mó sombra. Né? O Trotman chega e fala essa frase. E a Você fala, postura. caraca, chegou o cara mais O brabo do monstro. filme. Chegou o cara que criou o Frankenstein. Exatamente. O monstro no caso. Mas é louco, né? Frankenstein. Porque quando ele chega nesse momento, ele chega com uma autoridade e fala assim, mano, você veio buscar seu soldado? Aí ele fala assim, ele pega e fala assim, ó, o Rambo... ele fala assim, eu vim buscar meu garoto. Meu garoto, eu recrutei, eu treinei, eu comandei durante 3 anos na Guerra do Vietnã. Eu poderia dizer que ele é meu. Aí ele pega assim, desculpa, coronel, mas agora ele é um civil. Ele é um civil agora. Aí ele fala assim, Não é mais mas... um soldado. Ele fala assim, não, acho que você não tá entendendo. Eu não vim proteger vocês do Rambo. Não, isso aí. Eu não vim proteger. Eu não vim era o proteger. contrário. Você não tá entendendo? Eu não vim aqui proteger O Rambo. o O Rambo Rambo de vocês. de vocês. Eu vim proteger vocês do Rambo. Cara, essas frases de impacto eu adoro no filme. É engraçado, ainda mais pra aquela época todo mundo fala, caramba, que frase de efeito. Ele Porque ainda era a fala. primeira vez que alguém tava ouvindo, vamos pensar assim na época. Não, Sim. mas isso daí é pra demonstrar grandiosidade. Tipo assim, o cara quer pegar e falar assim, meu, vocês não têm ideia. Se eu não tiver aqui, ele vai matar todo mundo aqui, cara. Não vai sobrar Sim. ninguém. E ele- Se vocês quiserem mexer com ele, Sim. tá bom. Mas não vai sobrar ninguém. E ele fala, você como representante de um exército, ou de quem quer que seja, você tem que garantir o bem-estar dos seus soldados, dos seus oficiais. E nessa ocasião, uma vida ela tem importância. E ele fala, o Will ainda aborda o coronel e fala o seguinte, eu vou mandar os meus oficiais lá em cima atrás dele. Ele fala assim, mano, se você for mandar, você não tá conseguindo entender que você está lidando com um cara que é expert em guerra de guerrilha. O Rambo, ele comeria coisas que fariam uma cabra vomitar. Ele Um homem fala que é isso. melhor com as mãos nuas, com armas, com facas, não importa. Você precisa entender que está lidando com esse tipo de cara. Aí ele fala, você está querendo dizer que 200 homens não é capaz de acabar com o seu soldado? Ele fala, se você for mandar tantos homens lá para cima, não esqueça de uma coisa. Ele o quê? Muitos sacos para os corpos. Cara, esse tipo de frase... Assim, são frases bem construídas que realmente elevam o fato de que ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. E tipo assim, ele fala assim, o que você sugere? Eu sugiro que você deixe ele em paz, confunda ele, deixe ele achar que vocês não vão mais atrás dele. Daqui a uns dias, alguns meses, nós encontramos ele levando o carro em Seattle, mano. Eu queria falar pra ele. Mas o orgulho do Will era mais forte. Ele fala, coronel, você realmente tá considerando deixar o Rambo embora? Então vamos conversar. Você pode nos ajudar a persuadi-lo, o convencendo a se render. A gente pode chamar ele pelo rádio, que com certeza ele está com um rádio para poder colher informação, com o rádio do Gaut, inclusive. A gente consegue abordar ele, colher a informação que a gente precisa e pegar ele. Aí a gente pode armar uma armadilha para ele. E tentaram. Aí ele pega e fala, coronel, armadilha para o Rambo? É como levar os pombos para o gato. Não, isso acontece. Lembra daquela parte que o Rambo tá numa mina. Que ele tá numa caverna, na verdade, ali de mineração. Sim. E ainda os soldados que sobem, que é do xerife, são basicamente pessoas civis. Porque, assim, eram soldados que, na verdade, eu acho que seria soldado da reserva. Isso, policiais da reserva. Que o cara fala, eu ia entrar lá atrás do Rambo, não era nem pra eu estar aqui, não era nem pra eu estar de plantão. Eu não vou ali pra morrer. Era o Tenente Clinton, né? Que tava Então. pedindo pros caras entrar na caverna. Mas Eu não vou fazer isso. uma coisa que, tipo, eu fico pensando é que, assim, tem uma questão política também. O filme, eu acho que ele faz várias críticas.
E eu vejo como proposital. Tipo assim, muito mais do que o que a gente assiste da questão de ação, tem uma mensagem por trás. Tem o lance do patriotismo, né? Tipo assim, Estados Unidos é um país muito patriota, Sim. talvez até o mais patriota que existe. E sempre tem esse lance político, debate político, você tem que ser patriota, tal, e não sei o quê. Eu, particularmente, eu tô pouco me lixando com história de patriotismo. Não que eu sou brasileiro, tal, quero que o país sempre se desenvolva, só que as pessoas têm que entender que político, ele atende a interesses políticos. Pra ele, você é um número, cara, é uma estatística. O político, por mais que você ame ou venere essa figura, ele nem sabe quem você é. Ele não sabe seu nome, ele não sabe que você existe. Ou se sabe, ele vai te utilizar como ferramenta quando necessário. E é o caso do Rambo. O Rambo é um cara, um herói de guerra. Quando ele é apresentado lá, pô, ele é um boina verde e tal. Tipo, é verde? Acho que é isso, né? Letal, um boina verde e tal. Toma cuidado, isso e aquilo e tal. Só que aí, você vai vendo o desenvolver. O Rambo, se realmente fosse alguém importante pro país, sendo patriota que Em cima. cara, jamais ele passaria por essa situação com um xerife de uma cidadezinha que por um ego pessoal foi lá e, tipo, criou um problema pra cidade. Não foi só pra ele, foi pra cidade. E vai utilizando o cara como ferramenta. Tanto que o Rambo até fala, pô, eu não lembro as falas agora, mas quando... Putz, tem várias nuances. Tem uma hora que ele tá conversando com o coronel lá e ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e o que sai no noticiário é isso e aquilo. Eu sou um assassino de crianças e tudo mais. Porque o Estado não tá nem aí. Pô, se o Estado realmente... tá, eu sou patriota, tá. Eu defendi o meu país. Mas qual é O retorno que eu tive disso, o retorno qual o reconhecimento? Pô, eu sou o Rambo. Independente, pode ser qualquer figura, mas esse cara teria que ser blindado pelo país se realmente ele fosse importante. Então, o que dá pra entender, o que eu entendo que o filme passa, é que é assim, às vezes você, se doa por um ideal, só que você não passa de uma ferramenta pro Estado. Sim. Tanto que no segundo filme, ele é utilizado mesmo. O cara chama ele, não é pra ele cumprir a missão, é pra ele morrer. Exatamente. É pra ele morrer. Era uma E missão tem um suicida, detalhe né? também. Era uma missão suicida, entendeu? E tem um detalhe disso que você falou. E o herói de guerra, manda o herói de guerra pra morrer. Ou seja, tá querendo dizer Essa assim, cara, ferramenta, uma você é um engrenagem. inútil. Tanto que ele pega e ele até fala isso com a menina lá. Qual é a frase que ele fala pra menina? Sobre eles me chamam porque eu não sou... Sou dispensável. Eu sou dispensável, exatamente. Então é tipo assim, olha, é porque... Uma hora ele tem que morrer. Não é necessariamente ele uma hora. ainda, só pra te ajudar nessa análise, ela ainda fala assim, ela fala assim, mas o que seria ser dispensável? Ele fala, é como você ir pra uma festa, ser convidado para uma festa e você não ir, tipo, você não vai fazer falta. Exatamente, então é tipo isso. Agora que ele não é mais tão útil, já era. E detalhe. Pelo menos é isso que eu entendi. Sim. Agora que não é tão útil, vamos utilizar ele nessa missão aqui, ele morre e a gente coloca panos quentes em tudo que tá acontecendo e já era, sabe? Nesse negócio ainda de ser usado, aí vem o que eu tinha dito até no começo, justo dos Estados Unidos ter perdido a guerra e ter saído toda a notícia internacional do Estados Unidos ter matado criança soldado. Eles colocaram a culpa nos soldados. Por isso tudo é uma crítica ainda. Que os soldados são culpados e são como escória. Por quê? O Rambo foi dado como que ele fosse o assassino de tudo e não que o Estado fosse. Então o Estado jogou a culpa nos soldados e deixou eles por eles mesmos. E Sendo foi isso que acontece. Existem alguns Aí que vem foram, todo aquele desabafo. ou a grande maioria, são obrigados a ir, né? Você não tem nenhuma opção de ir pra ser depois massacrado pela sociedade. Mas isso é um problema... um problema de segurança pública que acontece em todas as vertentes, tipo assim, na guarda, na polícia, no oficial, em tudo que em todos os setores que representam segurança pública. Você vai pegar, por exemplo, um policial. O Estado vai lá e dá uma arma na mão do cara. E o cara, ele não é pago
pra defender literalmente a sociedade. Ele é pago pra representar os anseios dos governantes, cara. Sim. Se o governador pegar e falar assim, olha, é pra fazer isso, o cara tem que fazer. Se o governador fala, não faça isso, o cara não pode fazer. E sempre atendendo os interesses do Estado. Exemplo, você tem a Cracolândia, vou partir um pouco mais pra segurança pública aqui de cidade, né? O policial tá ali na Cracolândia. Se o governador pegar e falar assim, olha, deixa todo mundo aí, não faz nada, porque isso daí vai dar uma repercussão negativa, vai sair na mídia, o policial vai ter que ver o cara usando droga ali, comercializando, traficando na frente dele, e ele não vai fazer nada, entendeu? E aí, outra coisa, imagina que em algum momento o policial, ele entra em um confronto, porque um traficante estava armado, ofereceu risco pra alguém, aí, não sei, dá alguma merda lá, morre alguém. No fim, a notícia não vai sair que o Estado fez isso, isso e aquilo. Não, é aquele policial que é o cara que entrou pra trabalhar, pra proteger a sociedade, teoricamente, que vai ser o culpado. Não que em alguns momentos esse cara não seja culpado. Vai depender se ele respeitou os protocolos ou não. Só que o protocolo em si, ele mais dificulta do que colabora. No Entende? fim do dia ou no dia seguinte não vai estar foto do governador no jornal, vai estar foto do policial fazendo assassino todo. E eu não tô tornando subjetivo os excessos, porque existem os excessos. Não tô falando disso. O que eu tô querendo dizer é que o policial é um ser humano como qualquer outra pessoa, mano. O cara tá ali... Pô, eu penso por mim mesmo. Cara... Todas as vezes que eu me deparei com situações de risco, a adrenalina foi alta, sabe assim? Bate um pico de adrenalina, é muito rápido, mas bate um pico. Você acha que o policial, ele também não tem isso? Não é ser humano? Talvez até maior, porque o cara tá com uma arma na mão, ele tem que tomar uma decisão em lapsos de segundos, tipo assim, e agora, o que eu faço? Eu atiro, eu não sei, dou uma ordem... E se eu não atirar, o cara vai sacar primeiro e pode tirar minha vida, porque o cara, ele tá pensando assim, né? Eu posso morrer, eu tenho minha filha em casa, meu filho, eu tenho minha esposa. O cara, ele tem que tomar uma decisão muito rápida, em nome do Estado, e o ônus de tudo isso vai sobrar só pra ele. E aí, e detalhe, e se tudo der certo, o bônus não é dele, o bônus é do Estado. Exatamente. Porque o Estado sai como... Não, e só se tiver benefício, né? Porque o Estado, no final, a notícia vai ser assim, na gestão de político tal, a criminalidade e a segurança diminuiu tantos por cento. Então, o responsável pelo bônus é o político. E o responsável pelo ônus é o policial, que... Eita, nós! Faz parte. Mas, e no ônus, aí sobra pro policial, porque aí a notícia vai ser assim, infelizmente, o cara agiu com despreparo e tal, mas a gente não apoia esse tipo de conduta. Pô, tudo bem, é verdade, não tem que apoiar. Só que o cara ter feito essa cagada ali, ter tido uma ação irresponsável ou que tirou a vida de alguém de forma equivocada, foi com a anuência do Estado, pô. O Estado não treinou, o Estado não ofereceu meios pra aquele cara... se preparar bem. Tipo... Cara, o cara é jogado assim, ó. Deus dará, vai lá. Toma uma arma, toma isso aqui. E você vê como esses soldados... de 15 dias, vamos dizer assim, pronto. Entendeu? Você vê como esses soldados são utilizados como realmente, tipo, peças de tabuleiro. Não existe vida pra eles, né? Quando existe o controle lá em cima, você recebe uma ordem, você vai passar essa ordem para que a sua missão seja executada com maestria. Não importa se quem vai estar cumprindo a missão, daqueles que foram passados lá de cima para baixo, vai morrer. Ou vai perder a vida. Por exemplo, quando o Rambo ele é acionado para poder tirar fotografias no 2, ele é chamado e assim que o cara já considera que é uma missão de fato suicida, ele não acreditava que o Rambo fosse conseguir executar com maestria, ele ia morrer a qualquer momento. Tanto é que ele tinha o benefício da dúvida
36 horas. Era o tempo que havia sido tratado entre eles que ele tinha que se encontrar num ponto específico. Só que logo de cara, quando o Rambo vai pro lado do avião, ele fica preso. E a altura com que ele é obrigado a cortar ali, o que estava prendendo ele, fez com que os caras acreditassem que ele tivesse morrido. Era impossível, no consentimento deles, o Rambo ter sobrevivido à queda. De alguma maneira ele acabou sobrevivendo. Mas o que é louco? É que pra ele é tipo assim, vamos avisar que a gente tentou fazer alguma coisa e realmente não tivemos informação, deu tudo errado. Tipo assim, numa naturalidade bizarra. E o Rambo, ele sempre entra, pelo menos o que dá a entender é que assim, ele não tá nem aí pra própria vida. Tipo, ele pensa assim, se eu morrer, morri. Tipo, ele já vai pensando que ele pode morrer. Sim, ele tem essa consciência, Tipo, então, sem querer martelar em cima disso, mas tem até, que eu esqueci a frase, mas tem uma frase que o pessoal fala sobre os burocratas, tá, os líderes, que eles criam as guerras e usam os soldados como peça no tabuleiro mesmo. Exemplo, você pega uma guerra aí, da Ucrânia e a Rússia. Sim. Aí você pega de um lado, tem um líder, que é o Putin. Do outro lado tem o Zelensky, né? Os caras têm um desentendimento que vai se justificar baseado nos conceitos deles, mas o soldado ali, cara, não tem nada a ver, ele só é um patriota que ele tá em função do Estado. E esses caras vão morrer, literalmente se matar outras pessoas em nome do desejo daquele líder dele que tá sentado no gabinete, talvez tomando alguma bebida e, tipo assim, aguardando os caras se matar pra atender o objetivo dele. Eu sei do que você tava querendo falar, aquela charge que tá aqui, no caso, o comandante, um líder aqui, e ele coloca o tabuleiro pros soldados seguirem ele. Exatamente, aí tipo os caras estão indo lá dormir bonitinho enquanto tem gente... tipo assim, cara, é o que eu penso exatamente de políticos. O político, ele tá tomando o champanhe dele caro, tá? Às vezes uma bebida... Pega o Xandão dele. Às vezes uma bebida que custa 2, 3 mil reais com o dinheiro do povo, porque é o povo que paga isso. Tá deitado numa cama cara, senta num sofá de couro de 40, 50 mil. Não tô nem fazendo crítica política, tô falando como que é. Cama de 20 mil conto. Tipo assim, o cara almoça as melhores comidas possíveis, o cara vive uma vida de rei, enquanto tem pessoas se sacrificando por ele, mano. E aí o cara ainda convence o soldado que não é por ele, que é pela nação e que isso é o melhor a ser feito. O Rambo, ele é convencido que morrer é algo bom, tipo assim. Não, E na realidade dele, ele realmente se considera uma peça dispensável. O Rambo é como se tivesse... ele nascesse pra... a vida dele era pra ser um cavaleiro errante mesmo. Um soldado errante, um cara que nasceu pra guerra, pra viver da guerra, pra morrer na guerra. E ele quer fazer uma outra coisa, só que o coronel Samuel Trotman, ele coloca na cabeça dele que ele só nasceu pra isso e que esse ciclo só pode ser encerrado com essa vida, com essa postura. Não sei se... Quando ele morrer, qual a infelicidade que ele... Eu admirava muito Samuel Será Trotman, que a figura do coronel não é a de vilão? Que exatamente. Eu ia abordar esse tema. Eu ia abordar no final sobre isso. Como é que vocês veem o coronel? Porque pra mim, sabe, não sei se você assistiu, Ben, também, Breaking Bad. Sim. Cara, eu começava... Eu não vi a última temporada. O Jesse, cara, ele ficou preso nas mãos do Walter, mano, a série inteira. Sim. Parecia que ele protegia, mas ele não deixava o Jesse sair dessa vida. A verdade é que o Walter é o vilão da série o tempo inteiro. Ele é o vilão o tempo inteiro, velho. Não é nem zoeira, é realmente. O Jesse queria mas sair. Eu não gosto do Jesse também. O Jesse fazia a minha relação com o Jesse era de amor e ódio. Eu gostava dele, eu odiava ele, era assim. Só que, gente, não dá pra poder deixar de... Não dá pra negar que o problema da vida do Jesse foi... O Jesse vivia fazendo cagada na vida dele. Só que ele ganhou um patamar de cagada quando ele entrou na vida do Walter, mano. Porque quando o Walter entrou na vida dele, as coisas que ele fazia eram coisas corriqueiras ali, coisas que acontecem no dia a dia, mas pequenas e pacatas. O Walter só escalou. O Walter ele jogou as coisas que ele fez. Já que é pra fazer cagada, vamos fazer uma cagada grande? Significativa. É pra fazer isso, então vamos bagunçar direito. Vamos ter reconhecimento por isso. Vamos ser notados. Sim. Tá ligado? Aí você começa a considerar exatamente o comportamento do coronel Walt Trotman com ele, velho. E totalmente, ainda pensando o coronel... Ele é um grande problema, porque ele chega assim, olha o que ele fala pro Rambo, tipo assim, na hora que ele vai convidar o Rambo para a terceira missão,
Porque o Rambo fala, não, a guerra acabou pra mim. Sim, no 3. Você pode não gostar, que ele tá num ambiente budista ali, né? Ali ele tá numa região, ele pega e fala assim, ó. Você pode não gostar de onde eu estou, mas eu gosto daqui, estou feliz aqui. Tipo assim... E ainda questiona ele do que ele tá fazendo lá. Exatamente, ele fala assim, mano... Tailândia ali, se eu não me engano. Você pertence, o Trotman fala assim pra ele, ó, você pertence a algum... Samuel Trotman fala assim, Rambo, o Rambo fala que gosta de estar lá, ele pega e fala assim, ó, você pertence a alguma coisa, mas não é isso. Não é isso. Aí eu falo assim, mas como assim? Ele fala assim, mano, o que você acha? Ele fala assim, a sua guerra externa acabou, mas a que está dentro de você, não. Você pode até tentar, mas não vai conseguir deixar de ser quem realmente você é. Aí ele fala assim, mas quem eu sou? Assim, você é um verdadeiro soldado de raça pura. Aí o Trotman fala assim, você nasceu pra isso, mano. Aí ele fala assim, mano, eu vou te explicar uma coisa, presta bem atenção. Havia um escultor e ele achou uma pedra especial. E ele agora ele pega essa pedra, leva ela pra casa e trabalhou nela durante meses, até terminar. Quando ele terminou, seus amigos disseram que ele havia criado uma obra-prima. E aí o cara falou assim, eu não havia criado nada, ela sempre esteve lá. Sim. Eu apenas devolvi a sua forma original. Nós não fazemos... Aí o Samuel Trotman pega e fala assim pra ele, nós não fizemos de você uma máquina de luta, Rambo. Nós só o refinamos, aparando as arestas. Você vai ficar sofrendo e lutando consigo mesmo até reconhecer isso. Aceitar que você é tudo isso é o que você tem que fazer e assim você fechar o seu ciclo. Totalmente. Cara, tipo assim, eu fiquei triste pra caramba, porque o Rambo, mano, de certa forma, ele parecia estar feliz ali. Tá de boa, ele não queria guerra, dele. mano. E ele não assim, queria guerra, e pra ele acabou. E o Samuel Trotman sempre trazia ele pra essa vida, porque se você parar pra ver, parecia que o Trotman ele não tinha vida, não tinha família, não tinha nada. Então o fato dele ver na guerra e ver o Rambo, a todo momento ele tenta ter uma vida, ele busca uma vida particular, mas não consegue. Todas as pessoas que ele ama morrem. Literalmente como acontece com o Guts, velho. Sim. No Berserk. É a mesma coisa. Ele quer ter uma vida e não consegue encontrar, porque ele parece que nasceu só pra isso. A primeira... vida do Rambo não vale nada. E quem faz, só pra concluir, quem faz o Rambo não sair desse ciclo é o Trotman, mano. Também. Ele é o Só vilão, concluindo ele é o rapidinho. vilão. Até no 2, no início, que o Rambo cai do avião. Cai não, no caso ele tem que cortar o equipamento, a corda certinho. Que ele pra fica sair do preso. avião. Isso. Ele ainda foi bem sucedido, porque ele saiu com paraquedas. Só que é pela altura. Sim. Ele sai, tudo lá, ainda o outro soldado fala, o Rambo conseguiu. Só que deram ele como morto. É. E ele saindo bonitinho com paraquedas. Sim. Caindo, indo lá pra missão dele. Fala, caraca, o cara fez de paraquedas ainda. Como assim ainda estão duvidando se o cara tá morto e tudo mais? E dane-se. Aí no filme, que nem a gente já disse, era pra ele tirar a foto, ele acaba indo resgatar os soldados. Aí tem também aquela cena do filme já pulando basicamente pro final. Que era pra ele ser resgatado e a ordem do Trotman não valeu de nada, porque deixa o Rambo lá pra morrer. Sim. Ele é capturado tanto de novo, aí tem todo o negócio. Ele do briga, filme. né, por isso ainda. Ele briga porque ele fala assim, ele merece o benefício da dúvida. A gente deu nós combinamos de dar pro Rambo 36 horas. E ele conseguiu. Essa é a questão. Entendeu? E ele conseguiu, exatamente. Só que, mano, é até uma opinião que eu quero de vocês. Porque qual que é o que o Murdoch fala pra ele? Ele fala o seguinte, olha, eu não quero que você faça nada, apenas tire fotografias. Ele olha assim pro coronel e fala assim, fotografias? Ele ia deixar o soldado pra morrer lá. Você só vai lá pra tirar fotografias e ponto, acabou. Só que aí, nesse momento, ele começa a estranhar. Porque, mano, se você... Qual que é a ideia? Existem pessoas que acreditam que alguns dos familiares ainda estão presos e vivos. Sim. E é necessário que alguém tire fotografias de que o ambiente do Vietnã, onde teve essa guerra, está vazio. Não tem nada. Não existe sobreviventes. O Rambo tinha que ir lá e provar que não existia mais nada. Só que existia, porque ele nem acreditava que o Rambo fosse chegar lá. Ou se fosse, ele ia ver de fato alguma coisa, mas ele ia morrer. Na E isso tentativa causaria uma outra guerra se mostrasse que tinha, gente. E quando o Essa é a Rambo questão. começou a estranhar, quando ele chegou pro Rambo e falou o seguinte, Rambo, você nasceu no Arizona em 6 de julho de 47, descendente de índios e alemães. Entrou para o exército em 64, aceito nas Forças Armadas. Especialista em armas leves, treinado como médico, helicóptero e idiomas. 59 mortes confirmadas, 2 estrelas de prata, 4 de bronze, 4 corações de púrpura, medalhas por serviços prestados e medalha de honra. Eu comandei o dos batalhão de fuzileiros navais em Khartoum.
Em 66, perdi muitos homens bons e sei que todos os veteranos sentem. Eu sei o que vocês sentem. Talvez o governo não se importe, ou certos segmentos da população também, mas minha comissão se importa. Né? Precisamos de provas. Por isso, certamente traremos nossos homens de volta. Se você puder, registre isso com fotografias. Em nenhuma circunstância você deve combater o inimigo. Ou seja, o Rambo fala assim, eu devo deixá-los lá? Aí ele pega e fala assim, eu repito, não se envolva com o inimigo. A Força Delta 2, liderada pelo Samuel Trotman, irá libertá-los logo em seguida. Com você essa missão tem chance de ser bem sucedida, já que os outros falharam. Ou seja, era realmente de fato uma missão suicida, uma vez que ele já viu que nenhum dos outros foram capazes de chegar nem perto. Né? Aí começa, aí eu pergunto para vocês, se ele passou uma ordem pro Rambo, de não fazer nada além de tirar fotografias. Você acha que ele fez certo de deixar o Rambo lá, uma vez que ele falou assim, não é pra você fazer nada. Se você fizer, a pessoa conta em risco. O Rambo fez e ele deixou o Rambo lá, quando não era pra ser resgatado, mano. É aquele negócio, você vai começar uma guerra com outro país só porque tem meia dúzia, um gato pingado de gente presa? Era só pra provar, olha, não tem ninguém ali. Aí que nem vem aquele negócio já da ordem de cima, que a gente falou no caso, do burocrata contra o Trotman. Sim. Pô, o Senado não ia aprovar uma nova guerra. Uma guerra depende do Senado aprovar. Orçamento. É o orçamento, tudo. Era um gasto bilionário que seria feito. Guerra sempre. Sempre é bilionário o gasto. Então é isso que ele fala. Ele fala, peraí, se você der início a isso aí, quando o Murdoch ele é abordado pelo Trotman falando assim, mano, então sempre foi um jogo, né? Se o Rambo de alguma forma trouxesse fotografias que revelassem que de fato existiam prisioneiros lá, vocês não iam fazer nada, você ia pegar as fotografias, rasgar e jogar fora, não é isso? Sim. Ele pega, para de pagar de inocente, você sabia que eu estava planejando isso desde o início. Isso. Você quer iniciar uma nova guerra? Você acha que vale a pena gastar bilhões para poder salvar alguns soldados? Não, alguns fantasmas, né? Ele fala, não são fantasmas, são pessoas. São meus homens, coisa do tipo que ele fala. E assim, se a gente for pensar em escala de governo mesmo, nenhum governo mundial ia aprovar isso. Não tem só para resgatar meia dúzia de gato pingado e ainda de um país que os Estados Unidos perdeu a guerra. Não, mas no caso, ele... Nossa, depende da repercussão, né? Porque o que é levantado ali, em nenhum momento ele tem interesse que a sociedade saiba que existem sobreviventes. Porque ia ser desencadeado a obrigação do país lutar por esses sobreviventes. A questão é o seguinte, quando ele deixa o Rambo lá, mesmo havendo a possibilidade dele estar vivo, porque na concepção dele tudo bem, se o Rambo tá vivo, ele vai estar por enquanto. Ele não vai se manter vivo. Ele não, ele tá largado lá, se ele quiser confrontar, ele vai morrer. Porque, para pensar, por uma lógica, humanamente falando, é um filme, cara. Sim. Mas humanamente falando, algum soldado teria a chance de entrar em confronto com tipo, fuzileiros, não sei, guerrilheiros de outro país sozinho e voltar vivo? Tipo, pensando que vai ter 200, 300 homens? Não, que o Rambo nem usa colete, nenhum dos filmes. Mas peraí, é até legal você abordar esse assunto, que é uma das coisas que eu tenho falado, né? Eu não tô criticando John Wick. John Wick fez sucesso, saiu uma pentalogia também. Não, acho que foi uma tetralogia, foram 4 filmes apenas se eu não me engano, John Wick, né? Se eu não me engano, sim. 4 filmes e tem uma série que é um spin-off, que é a série do hotel que eles usam. Esqueci o nome daquele hotel, que é paralelo deles. Mas o que é louco, irmão? O que eu tô querendo observar? Desculpa, Continental o nome. A série chama Continental. Sim. O que eu tô querendo abordar dessa situação aí é que Você me interrompeu até, me pediu que... Não, você ia falar da questão da... Talvez você fosse falar sobre a forma que o Rambo age que torna mais possível. Desculpa. O John Wick, cara, quando ele... Vamos supor, o John Wick ele vai chegar num QG ou vai numa base do exército e vai de um território inimigo que quer enfrentar 300 homens. Ele vai chegar lá apenas com o blazer dele lá, o terno dele, vai chegar lá e com as mãos nuas ali e vai começar a matar todo mundo. Com uma pistolinha. Não se cria um roteiro que possibilite essa realidade. Não se cria. Quando acontece com o Rambo, os filmes do Rambo, ele cria um cenário para que isso seja possível. É como quando você assiste o filme da Marvel lá, e o Doutor Estranho vai avaliar qual a possibilidade que tem de a gente derrotar o Thanos. Mano, das milhões, a única que existe de milhões de avaliações que eu fiz, a única que é possível é essa. No Rambo é a mesma
mesma coisa. Quando você vê o Rambo, quando ele vai enfrentar, por exemplo, vamos supor, ele vai checar o perímetro e vai observar que tem 300 pessoas. Ele vai chegar, antes de se iniciar o confronto, ele vai pegar bombas, vai colocar debaixo do carro, debaixo do caminhão, dentro de um escritório. E assim ele vai colocando bombas em todos os lugares. Quando ele vai começar a iniciar um ataque, começa a explodir um canto, lá um caminhão, de repente explode um carro aqui, outro na ponta e outro ali, e de repente os caras estão enfrentando, acha que estão enfrentando um exército, cara. E é só uma pessoa. Os caras e é uma pessoa só. Então ele cria um cenário para que, pelo menos, se nenhuma possibilidade houvesse a chance disso acontecer, é dessa maneira. Não é uma parada, por exemplo, o Rambo, quando ele chegou naquele ambiente ali, se existe a possibilidade, era daquela maneira, mano. Por exemplo, quando ele enfrentou a cidade agora, que ele chega na cidadezinha no primeiro filme de 82. Cara, ele pegou e enfrentou 100 soldados. Cara, os caras não tinham preparo algum. Quando ele derrubou, por exemplo, se fosse um exemplo, no John Wick, no tempo de hoje, que os caras não se preocupam tanto com o roteiro, ele pega uma pedra, ele ia atacar num ponto do helicóptero que ia explodir ou ia dar um problema na hélice, lá ia cair. O Rambo não. Ele derrubou o Gaut lá de cima porque ele tacou uma pedra no vidro. O piloto, ele se desequilibrou com um susto e derrubou o Gaut que estava na ponta, desesperado, querendo matar o Rambo sem cuidado algum. Sim, ele criou uma possibilidade. Não é impossível de acontecer. E nisso, eu tô falando que tudo é possível, que dá pra fazer aquilo. Eu tô falando que se existe, por que o Rambo fez tanto sucesso? É que eles permitiam que, de alguma forma, aquilo fosse mais bem construído de um modo que fosse possível acontecer. Não é igual aos filmes de hoje, que tudo é muito forçado, entendeu? Isso é a avaliação que eu faço de Rambo e entendo por que fez tanto sucesso o Rambo na época. Eu gosto de Rambo por causa disso. Porque os caras preparam um cenário. O Rambo vai tentar salvar uma pessoa lá. Um agente super bem preparado e tudo mais. Mas pelo menos cria um cenário que possibilite, sabe? Que faça o negócio ser um pouco mais possível e não tão forçado como os tempos de hoje. Por isso que eu acho que Rambo, principalmente a trilogia, né? Que de 82, 85 e 88 foi os que mais fizeram sucesso. Inclusive, eu acredito que ele deixou de fazer tanto sucesso porque os outros, o 4 e o 5, ele foi feito numa época muito distante, onde os jovens da nova geração já não acompanhavam mais Rambo. Sim, você pegar pra assistir o filme antigo e falar, nossa, eu vou assistir com aquele gráfico e tudo mais. Tanto é que o retorno financeiro, ele foi caindo a cada... Isso, ó, a receita do primeiro, ó, o primeiro orçamento do primeiro Rambo foi de 15 milhões, a receita. A receita foi de 15 milhões, o orçamento foi de 15 milhões, a receita foi de 125,2 milhões. O 2 foi de 25,5 milhões de orçamento e a receita foi de 300,4 milhões. Dobrou. Só que o terceiro, de 88, ele teve uma média de 58 a 63 milhões de investimento, de orçamento, e a receita foi de 189. Olha como caiu comparado ao segundo. Só que já os demais, os outros que saíram, foi tipo assim, o de 2000 e pouco que saiu, 2008 ou 2009. Teve 2009. 125 milhões, se eu não me engano, de retorno, assim como o outro teve... O último agora é 2019. O outro teve 65 milhões, que foi o último dele, mano. Sim. Foi 95 milhões, se eu não me engano, de retorno. É uma diferença muito grande de tempo. O investimento foi maior, tá? Foi de 50 Sim. milhões. E vamos pensar que agora tudo é mais caro, porque a câmera é de melhor qualidade, filme em 4K, mas porque já não atingia um público... Não, mas acho que a tecnologia antes era mais cara do que hoje. Será? Porque quanto mais surge a tecnologia, mais barateando fica, né? É mais caro pra gente que paga em real que é produzido em dólar. Não, mas beleza. a tecnologia era muito mais cara pra se construir no passado do que hoje. Será? Vou fazer essa avaliação e também não entendo. Mas tudo bem. Eu imagino que seria um pouco mais caro. Mas o que eu quis dizer é, tipo assim, aí é a questão de como produziram um filme. Sim, tipo assim, produziram um filme com a possibilidade, o roteiro de uma forma que cria uma maior possibilidade ou pelo menos traz os indicadores por que ele conseguiu obter êxito na missão, diferente dos filmes atuais onde simplesmente é tudo... bem simples o roteiro. Tipo assim, o cara chega matando sabe? todo mundo como se ele fosse um super-herói. No caso do Rock, você quis dizer que não, que... oh, meu Deus, toda hora Rock. O Rock no começo do programa. Você jogou um gatilho na minha mente. Pode crer. Mas, tipo assim... Nesse caso do Rambo, ele traz um pouco mais pra realidade. Mas eu quis dizer do ponto de vista do cara lá que tava comandando a operação, que eu não sei se é um major ou o que ele é, mas humanamente falando, você vai pensar o seguinte: os Estados Unidos está evitando uma guerra
contra um país, não sei se é o Vietnã especificamente, e que inclusive tem o apoio da Rússia, tanto que chega lá um comandante, general, alguma coisa russo. Ou seja, se um país evita um confronto onde vai ser gasto bilhões, é uma escala, cara, de uma proporção gigantesca. Jamais o cara ia pensar assim, não, o Rambo ele vai ficar lá sozinho e ele vai voltar vivo. Humanamente falando, não, esse cara vai morrer, cara. Entendeu? Do ponto de vista, e humanamente falando, desse ponto de vista, não tem como. O cara tá chegando sozinho com uma mochila, com uma metralhadora, um fuzil ou uma pistola independente, ele vai enfrentar 300 homens e sozinho ele vai arrumar meios pra matar todo mundo e voltar ainda com todos os reféns juntos, cara. Vivo ainda. E detalhe, é como você pensa assim, pô, então tá, o Rambo realmente é preparado, mas do outro lado não tem ninguém preparado? Tipo... Não, e eles colocam os caras tipo gigante, também fortão pra enfrentar o Rambo e... Um cai do helicóptero, o outro eles fazem. Não, no caso do... Ah, você tá falando do 2 já. Já tô falando no 2 mesmo, no 2 ou no 3. Porque... Independente do filme, né? Porque no 1 fica claro que são os policiais todo mal preparados, tipo os caras da cidadezinha. Mesmo, quando ele joga aquele míssil na mina e explode tudo, ele mesmo... Os caras mesmo... Ele tá tentando liderar o pessoal ali, fala assim, olha, entra na caverna, cara, eu não vou não, mano. Eu não vou, nem lascando. Eu não vou nem a pau. Aí o cara assim, família. Aí vai aborda outro cara, vai você lá, ele, não vou não, você tá louco, eu venho aqui, eu só faço isso aqui meio período, eu vou entrar lá dentro, você tá louco. O cara tá lá dentro. 4 horas ao dia, no máximo. Ó. Aí o Clinton pega e manda, não, mas eu quero que você mate, joga uma bomba lá dentro, joga um míssil. Ele dá 30 segundos pro Rambo sair. O seu Rambo não sai, ele pega, mano, joga o míssil aí dentro e explode tudo lá dentro. Aí ele pega e explode. Quando ele explode, ele pega e comemora. Matamos o Rambo. Eliminamos ele e tudo mais e tal. Aí ele começa a tirar fotos sobre os escombros ali e tal, que é muito engraçado, porque na hora que o Will chega, ele fala, eu mandei vocês esperarem, porque você atirou e tal. Clinton, ele fala, mas o Will, ele tava atirando na gente, ele só quis me garantir que ninguém fosse se ferir e tal. E o Rambo não tirou nem pra matar. Aí ele olhou assim e falou assim, agora que você fez a cagada, você vai limpar, tá? Ele, como assim, Clinton? Como assim, Will? Ele, não, agora que você fez a sujeira, agora você vai limpar. Aí me surpreende e enfatiza mais a narrativa de que as pessoas eram despreparadas que estavam querendo bater de frente com o Rambo. Que ele fala assim, mas Will, eu tenho que voltar pra farmácia amanhã cedo, mano. Começa agora. Tipo assim, não, o cara só jogaram uma arma na mão do cara, mas o cara não sabe nem o que fazer com essa arma. Você já pensou nisso? E ele fala, você tá falando com o Tenente Clinton, é o seguinte, Dr. Montmartre, que é um cara, um representante do... O cara não tinha capacidade de nada. Tanto é que ele fala assim, eu tenho que voltar pra farmácia amanhã cedo, Will. Ele, pois é, então já começa a limpar agora. Mandaram um farmacêutico pra enfrentar o Rambo. Você entendeu? No melhor dos casos, isso você entendeu? Um atendente. Mas olha como se engrandece o que eu tô falando, de que os caras criavam um roteiro pra que pelo menos aquilo fosse possível, mano. Isso era um carinho, tá ligado? Que tinha com a profissão. Esse é o cuidado que os caras tinham com o roteiro, de querer realmente construir uma narrativa que empolgasse quem tá assistindo. Porque se você tiver um feeling não muito avançado, você vai conseguir perceber, os caras não tinham preparo algum, porque eles enfatizam isso o tempo inteiro. As pessoas eram incapazes de bater de frente e estavam batendo de frente com um gênio, mano. O cara entra na cidade, o Rambo, ele entra na cidade, depois desse momento aí que tentou matar ele dentro da mina, você pode ver, ele vira a chavinha. Ele fala, agora eu vou pegar todo mundo. E ele vai lá, aí ele virou a chavinha. Aí ele vai pra uma loja de arma ainda. Se ele quisesse ali, ele só saía quando ele sentisse fome. O único jeito de derrotar ele ele tem toda a arma possível e munição. Ele só sairia dali, sei lá, depois de dias que ele tivesse com fome e não tivesse mais como se aguentar em pé. Essa era uma loja de arquivos esportivos, onde tinha pesca, tinha um monte de coisa. Só que ali tinha armas, tudo pra caçar, né? Ele explode tudo. E olha a inteligência dele. Ele começa a mirar nos postes, mano, pra cortar a energia da cidade. Ele consegue eliminar quase todas cortar quase toda a energia da cidade inteira. Túnel de comunicação. E conforme ele vai explodindo, aí vem a parte que eu tava conversando, né? Como o Will, ele começa a assumir a responsabilidade. Porque ele começa a perceber a proporção da onde ele estava se metendo. Mesmo o Rambo subjugando todos os oficiais lá em cima da floresta, isso ainda não fez com que o orgulho dele fosse... que ele baixasse o orgulho, né, recuasse. Ele não cedeu.
Aí o Rambo vai na cidade e assim que ele entra na cidade e explode o posto de gasolina, que o Will fala? Vão todos embora. Ele libera todos os oficiais da delegacia embora. Porque ele já sabe que se ficar os caras vão morrer. Isso. Ele fala assim, eu vou pegar, eu sei que o Rambo tá vindo atrás de mim. Então ele manda... Exatamente. Aí ele manda, dispensa todo mundo. Aí fica só aí na delegacia. Aí o Rambo começa a atirar nas lojas próximo à delegacia pra ver onde é que o Will tá, mano. Olha como ele é inteligente. Começa a destruir as caixas de energia. Aí quando ele... É muito engraçado essa cena em que o Will pega e levanta a cabeça assim e começa a olhar. E o Rambo tá assim, olhando pra cara dele do outro lado. Porque ele queria entrar lá dentro. Aí ele começa a atirar dentro da delegacia, né? Quebrar vidros e tudo mais, pra poder chamar a atenção do Will. É quando ele encontra o Will, mano. Ou seja, o Rambo, ele destruiu metade da cidade no momento em que ele realmente virou a chavinha e falou assim, agora eu vou caçar todo mundo. Só que ele tentou evitar matar o máximo de gente possível. Eu não tenho certeza que só o Gaut morreu, porque aquele cara que ele rouba o caminhão, assim que ele sai da mina, ele rouba um caminhão, certo? Aquele cara sai e entra dentro de uma viatura logo atrás. Aí quando ele tá correndo, o Rambo tá indo em direção à cidade, a viatura bate. Vai atrás dele. Aí ele meio que induz ela a bater de frente com outro carro que tava parado. Mano, era uma explosão que eu acho que os dois morreram ali, mano. Se eu não me engano, aquela viatura em si explodiu a que tava parada e aquela deu de raspão, como se a viatura tivesse subido por cima. Mas foi um impacto de tanto, mano. Aqui lembrando que bem, não dá pra saber, né? Não tinha nenhuma tração, vamos dizer assim, nenhum meio de segurança. O corpo absorvia tudo. E você vê que o Rambo, quando ele atira no Will, dentro da delegacia, quando ele consegue entrar e atirar no Will dentro da delegacia, mano, ele meteu pra matar bala pra poder tirar a vida dele mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas naquele momento ele realmente tentou tirar a vida do Will. Porque, mano, eu acho que o Will tomou uns 3 tiros, velho. Ele tomou 6 tiros, tomou acho que 2 na perna, 1 na barriga e caiu lá de cima. Quando ele ia eliminar, aí vem a parte forte, né? Porque ele começa a compartilhar o quanto quando ele vai tirar a vida do Will, o coronel impede ele, né? O Trotman fala, mano, não faz isso, você tá cercado. Tem 200 homens lá fora, se eu me engano. Exatamente, aí tá cercado, você vai morrer. E ele tava nem aí, o Rambo ele já tava disposto a morrer, mano. Ele sempre tá. Ele sempre tá disposto a morrer, mas ali ele tava tipo assim, ele tava, mano... Ele colocou aquela arma com um monte de bala na cintura e falou, mano, agora eu vou atirar em todo mundo. Ele, mano, não faça mais isso. Mas essa cena aí... Aí é quando ele fala, mano, você queria te cortar. Não dá pra desligar. Ele acabou, a guerra acabou, não acabou. Aí ele falou assim, isso aí tá no passado. Ele, pra você. Não é assim, não se desliga, não dá pra desligar. Ele começa a compartilhar, aí ele começa a compartilhar os traumas da guerra, né, mano? Que ele fala que a guerra é pra você. Existe a Segunda Guerra, que é a guerra psicológica, que é a que ele vive. Aí ele começa a compartilhar os traumas que ele tem de ter perdido os amigos dele, né? O grupo Baker, que todos foram mortos. Inclusive uns, né, com os restos mortais. Tudo em cima do corpo dele, era tripla em cima, era tudo em cima dele. E ele compartilha isso com, mano, é uma cena muito emocionante, porque ele atua muito bem. Que falam que personagens como o Rambo, como Chuck Norris, Schwarzenegger, esses personagens, eles não tinham a habilidade de atuar, de falar. Pô, e se você for perceber, nos momentos em que é necessário uma atuação, eles fazem muito bem, cara. Sim, e detalhe... Cara, ele mata assim... Não, eu só ia falar uma coisa, mas é paralelo já no começo do segundo filme, que o Rambo, ele fez tudo isso no primeiro, destruiu cidade, atirou em policial e tudo mais, e se você reparar no início do segundo filme, fala que quando o Truman chega e fala, você quer ficar por aqui por mais uns 5 anos, coisa do tipo... Ele não pegou nem 10 anos de cadeia. Se bobear, eu acho que ele pegou uns 6 anos e ficou tipo, preso 1 ano fazendo lá, quebrando pedra, coisa do tipo, que era o trabalho que tinha. Sabe por quê? Eu pensei sobre isso. O que você pensa sobre isso? Não, eu penso porque, querendo ou não, ele é um militar e ainda facilitaram pra ele isso, o Truman, pra dar uma pena menor. Porque se fosse uma pessoa comum, ia pegar pelo menos uns 10, 15 anos. Não sei. Porque ele é necessário, pô. Também. Ele é tipo assim, fica aí só pra gente abafar tudo o que aconteceu. Quando eu precisar de você, eu te tiro de lá. Por isso que novamente, ele é uma ferramenta. Eu vejo sobre o segundo motivo. Eu acho que todas as provas correspondiam a que todo ato de maldade e de erro, tudo aconteceu por uma infelicidade do Will. Eu acho que foi provado que o Will que causou tudo aquilo. Porque os próprios repórteres, quando eles abordam o que estava acontecendo, quando o Rambo ele é anunciado na reportagem, ele fala o seguinte, até agora eles não conseguiram explicar como o veterano Rambo conseguiu adquirir as armas e machucar todos os policiais lá em cima.
Realmente. Isso não foi explicado. Então, assim, ficou... Tava muito na cara que tudo aconteceu. Que nem quando ele fala assim, você falou que o seu soldadinho era especial, mas a gente matou ele e aí? Você falou que ele era tudo isso, mas aí nós acabamos com ele e aí? Acabamos com o seu soldadinho. Aí ele fala, não importa o que você diga, ele era especial. Aí vai, mas tem um detalhe, nós acabamos com ele. Aí ele falou assim, pois é, eu tô até imaginando na lápide dele. Aqui jaz John Rambo, veterano, boina verde, veterano de guerra, medalha de honra, morto em Jack Walter por vagabundagem. Como tá assim, ligado? cara, confia que ele morreu. Exatamente. É tipo assim, você vai se passar por um mentiroso, né? Tipo, Exatamente. Porque ninguém vai acreditar nisso. Todo mundo sabe quem é o Rambo. Então, assim, eu acho que todas as provas... O Mitch, cara, já saiu falando dos envolvidos ali que eles abusaram dele. Abusaram no sentido assim, fizeram... Abuso de poder. Maltrataram, abuso de poder dentro da delegacia. Então, tudo correspondia que quem ia pagar era o Will. Só que tudo que ele causou na cidade e tinha que levar alguma punição, mesmo que o Will estivesse errado. Por isso eu acredito que não só pelos benefícios que ele poderia oferecer ao país no futuro, ainda que ele tivesse o feito, ele tinha o benefício do Estado por tudo isso, porém o Gaut, como o Will sabe errado, ele tinha que ter pagado, ele tinha que pagar de alguma forma pelos atos que ele cometeu na cidade. Mas ele sempre agiu em legítima defesa. Foi legítima então defesa. Ele não tinha que pagar, teoricamente. Exatamente. É que ele tá enfrentando o Estado, querendo ou não, né? Não, Isso. ele tá enfrentando um cara que tá utilizando as ferramentas do Só que Estado em o cara benefício que- próprio. Sim, mas o cara Então, representa por o lei... Estado. Não, mas tudo bem. Se fosse pra um julgamento sério, e seria avaliado. Seria avaliado. Entendeu? Tipo, o que proporcionou todo esse confronto? O delegado agiu assim, o xerife agiu assim e tal. E o que o Rambo fez? O tempo todo ele tentou fugir. O tempo todo ele tentava fugir, só que os caras iam atrás dele pra tentar matar ele. Chegou uma hora que ele continuar fugindo não era mais uma opção. Tipo, ou eu cesso esse problema lá na veia ou não tem o que fazer. E ainda tem um detalhe. Ele teve que ir atrás do cara que tava comandando. Tipo, ele foi atrás do Will porque enquanto o Will tivesse vivo, ia ter alguém caçando ele. Exatamente. E ele Entendeu? preferiu descer um penhasco todo do que enfrentar a polícia ainda. Exatamente, Isso. ele pulou. É. Agora só um detalhe, você fez uma pergunta sobre quando você entrou no era justo? assunto. Não. É sobre a figura do coronel. Eu considero que é assim, ó. Quando a gente cria algo, a gente trata esse algo como um filho. Tipo, tudo que a gente cria. Então, por exemplo, o cara que ele é compositor, a música pra ele se torna especial. A música pode ser horrível, mas pra ele que criou é como se fosse um filho, cara. É uma arte. Vai falar mal de uma letra que uma pessoa fez, a pessoa se sente ofendida. Se você desenhou um quadro, aquele quadro tem um valor pra pessoa que desenhou imensurável. Às vezes, pra quem vê, fala, pô, que quadro zoado. Pode crer, Tipo, mano. É mas verdade. pra pessoa que fez, não. É diferente. Tudo que a gente cria tem um apego emocional diferenciado. A relação do coronel... É Trautmann o nome dele? Trautmann. A relação dele com o Rambo é uma relação de amor e manipulação. Sim. Por que amor? Não porque ele ama simplesmente por amar, mas porque o Rambo é realmente uma criação dele. Ele criou o Rambo da forma que ele é. Então ele tem um amor assim de tipo, isso daqui é meu, foi eu que criei Pode isso. crer. Tanto que quando no 2 ele pega e ele quer resgatar o Rambo, ele não quer resgatar porque é uma figura humana, ele quer resgatar porque, é minha criação, tipo, também tem isso. eu preciso resgatar. Acho que envolve mesmo. Aí, beleza. Só que ao mesmo tempo ele é o vilão porque ele é um manipulador, ele manipula o Rambo de todas as formas possíveis. Tipo assim, ele cria... E o Rambo ama ele. É. É a fura patente que ele Aí tem. você... E é o espírito do 3. Aí você pega o primeiro filme, por exemplo, cara, ali é o maior indício que o vilão, ele é o coronel mesmo. Porque, olha que situação, o Rambo enfrenta todo mundo. Cara, os policiais da cidade inteira, a ponto de brincar com os caras, tipo assim, eu não quero matar, eu só tô querendo sobreviver e tal. Mas ele tinha condição de matar todo mundo se ele quisesse. E ele se mantém firme. Os caras na delegacia tentam fazer
tipo, humilhar o cara com o jato, bater e tal, e ele o tempo todo fica pleno. Lógico, ele sente as dores, mas o tempo todo ele fica firme. Sim. Com uma figura de um homem firme. Em nenhum momento ele se abate ou ele se intimida. Em nenhum momento. Tipo assim, é o Rambo. Aqui a gente vê o Rambo. E no momento que o coronel começa a conversar com ele ali, antes dele... que ele queria matar o Will, né? É o momento onde o Rambo, e não por imposição, mas ele por conta própria se ajoelha e se coloca numa posição de submissão pro coronel chorando. Tipo assim, ali deixa de ser o Rambo. O Rambo se coloca numa posição que ele não se colocaria pra ninguém. E pra uma pessoa fazer isso, ela tem que ter sido muito manipulada, porque ali é tipo como se ele colocasse de lado toda a história dele, todo orgulho, ele se quebra ali pra um ser humano. Tipo, ele chora pro cara. Ali ele... é o pai dele. Não dá pra imaginar Não é como o Rambo, se fosse né? um pai. Não é somente como se fosse só um isso, pai. mas toda a manipulação junto. Porque não é normal, mesmo pra um pai, você se ajoelhar e começar a chorar das Não, suas daí não existe fraquezas. mesmo. Ali ele se coloca como se o coronel fosse um deus pra ele. Porque ele se prostra. Ele Isso se meio já prostra. dá abertura pra premissa do 3, porque assim, o coronel procura ele lá, não sei se ele tava no Afeganistão, na Tailândia, desculpa, não vou lembrar. Mas ele fala assim, não, eu não vou pra guerra, essa guerra não é minha, pra mim já acabou. Aí o coronel, o Trostman, ele simplesmente é capturado. E o Rambo do nada fala, ele foi capturado? Beleza, agora eu vou entrar na guerra por ele. E a premissa do filme do 3 é isso. Ele não quer entrar numa guerra, que o próprio Trostman chama ele. Mas ele vai pelo... Mas ele vai porque o Trostman foi capturado. Então ele sai descendo o pau em todo mundo só pra capturar, só pra resgatar o amigo dele, essa pessoa que ele vê como um deus. A premissa do 3 é isso. Aí fica uma questão. Ou o coronel realmente confia mesmo que o Rambo sempre vai sobreviver a qualquer coisa, ou ele não tem a mesma disposição que o Rambo teve por ele. Porque em todos os momentos que o Rambo precisou, ele tentou agir de forma burocrática, mas em nenhum momento se colocando da mesma forma que o Rambo se colocou. Sim. Né? Tipo, lógico, ele não é um guerrilheiro, né? Como o Rambo é. Mas ele é um coronel. Será que ele não tinha poder pra agir com mais energia do que sempre ele agia? Tipo assim, ele falava, ele chegava no Will e falava, vai acontecer isso aqui, não faz isso, não faz aquilo. Mas, pô, o Rambo correu, mesmo sendo o Rambo correu o risco de morrer. Poderia Pô, tomar o um tiro aleatório. Rambo pulou do penhasco, que salvou ele foi a árvore, porque se não tivesse a árvore, ele Sim. tinha morrido ali. Ele pulou por causa disso, né? Ele falou, mas se eu tenho uma chance de sobreviver agora, você pulou naquela árvore ali. Eu acho que eu consigo me segurar ali. Inclusive, vamos falar a verdade, aquela cena em que ele costura o próprio braço é muito forte, cara, muito bem construída para uma Pra época de época, 44 anos atrás, uma cena tão bem construída, parecia que ele realmente estava se costurando ali, cara. O sangue descendo enquanto ele estava fazendo E não era pouco sangue, não. Cuspia, porque realmente tava saindo a ferida. É incrível. Só que o Brunão falou algo muito interessante sobre o Trotman, mas eu acho que tem uma parada de tipo assim, ele queria colocar à prova uma arma que ele fez, entendeu? Que ele construiu. Porque ele já não havia mais a necessidade de ele ficar testando o Rambo toda hora. E tanto é que no final do terceiro filme, e o Rambo, ele começa a ir embora, mano. E assim, eu não sei, a ideia do roteirista é essa, é mostrar o quanto ele admira e ele se impressiona com a arma que ele criou. Ele queria presenciar mais feitos, ele queria ver mais feitos do Rambo. E os dois lutam junto. E ele, tipo assim, ó, o que é louco, ele tem no começo, quando eu citei o Jesse aqui, o Jesse ele via o Walter como uma figura que merecia o apoio dele em qualquer circunstância. Sim. Né? E eu percebo que o Rambo, ele também queria ver, ele se portava com o reconhecimento do Trotman também. Ele só confiava nele. Em qualquer uma das missões que ele executava, ele confiava nele. Só que ele viu tantos feitos do Rambo que parecia que ele tinha necessidade de ver mais. Quando ele chama o Rambo, olha só que bagulho louco. Ele confia tanto no Trotman que quando ele encontra, ele tá lá, ele tá num mosteiro budista lá na Tailândia, ajudando nas obras de construção, essas coisas, né? Quando ele vê o Trotman chegando, ele... não é possível, mano. Sabe, ele desce mal feliz por perceber que o Trotman tava lá, sendo que toda vez que ele aparece é só mandar uma missão pro cara, velho. O cara quer me matar toda vez. Mano. Aí ele vai chamando ele pra missão e quando É só missão suicida. ele é preso,
né? O Guine, se eu não me engano, o nome do cara, acho que é Guine, alguma coisa. Vai lá e chama ele pra poder... Olha... O burocrata de lá. Isso, o Trotman falou, olha, é o seguinte, eu vim te avisar que o Trotman ele foi preso pelos soviéticos logo na fronteira. Né? Eu acho que você merecia saber disso. Aí ele pega e vai lá. O Rambo se propõe a ir lá. Mas você vai lá mesmo? Ele sim. Aí num determinado momento da narrativa do filme, ele fala, mas por que você vai fazer isso? Aquele cara que recebe ele logo na entrada do 3, ele é um traficante de armas, que é o cara que ajuda ele. Ele e o molequinho são os que decidem ir com ele pra guerra, tentar salvar o Trotman. Ele fala assim, mano, mas por que você vai fazer isso, cara? Nem é sua essa guerra. Sabe no momento que ele tá com o cavalo fazendo aquele jogo lá, de correr e colocar o bode, a cabra dentro de um circo? Ele acaba destruindo aquele helicóptero bizarro, né, de guerra, gigantesco, que ele destrói e fala assim, pô... Acho que é uma pasta. Você mesmo destruindo esse helicóptero, as pessoas ainda assim não querem te ajudar a ir lá. Mas aí esse traficante de armas decide ir, e o moleque também se propõe a ir. Só que ele fala assim, mas por que você vai se arriscar e fazer isso, cara? Ele fala assim, porque eu sei que ele faria isso por mim. Então ele tipo assim, considera como se ele realmente matasse e morresse pelo Rambo, mano. Só que eu não vejo assim... Eu não vejo também não. Mano, dúvida, foi preso? Beleza, eu vou tentar facilitar tipo assim, eu vejo ele indo lá pelo Rambo, beleza. Mas eu não consigo, por exemplo, ele tentou bater de frente com o Murdoch, que eu não queria ir atrás dele e tal, mas eu não consigo ver. Eu consigo perceber uma admiração do coronel pelo Rambo do que um amor pelo cara. Porque ele jamais arriscaria perder um filho, digamos assim. Eu não acho nem uma admiração pelo Rambo, é uma admiração pela arma que ele criou. É o que eu falei, exatamente. Sim, ele admira isso, ele admira o que o Rambo é capaz de fazer. Mas se houvesse o amor, ele não ia mandar o filho pra guerra de novo. Só que o Rambo não. O Rambo ainda, por exemplo, quando ele chama o Rambo pra ir pra essa guerra, ele fala assim, você vai, isso é loucura, você não precisa ir. O Rambo o aconselha a não ir. E ele pega e vai. Tá ligado? Mas é que parece que o coronel não faz outra coisa da vida, irmão. Parece que ele não tem nada pra fazer, ele só vive pra isso. Não, ele é um burocrata. A questão é o lance da criação. Que eu falei, ele não tem amor à figura humana. Tipo assim, eu amo a pessoa do Rambo, que é o Johnny, né? Uhum. Ele não ama o Johnny, mas ele ama a criação. Então é o exemplo da sua música. Tipo assim, a sua música, o seu quadro, você fala assim, ele queria ver o Rambo mais em ação. Ué, é o que todo mundo que cria algo quer que aconteça. Se você criar uma música, compor, quanto mais a sua música for tocada e escutada por alguém, você vai ficar mais feliz. Se você pintou um quadro, você vai querer ver ele em exposição. Se você, não sei, é um arquiteto e fez uma obra, você vai ficar feliz porque essa obra está em algum canto da cidade aonde vira cartão postal. Sim, né? Tá tipo patrimônio, foi tombado. Foi tombado. Então, o Rambo para ele é nada mais do que uma ferramenta, uma criação que ele quer que sempre esteja em ação porque isso alimenta o ego dele. Sim. Tipo, olha aí, ó. O que eu criei. E ele só em se livra ação. do Trotman no final do 3 mesmo. Ou seja, tipo assim, e ele é um cara que ele não precisa entrar em ação nunca, porque se ele precisar de qualquer coisa, ele chama o Rambo. Tipo, você entende? Tipo assim, ó, se alguém tentar matar ele pode chegar e falar, o Rambo. Estão tentando me matar é o cara aqui. que caçaria o John Wick, Mano, se bobear. pô, pode que, bicho papão, né? No caso... O John Wick é o cara que a gente manda caçar o bicho-papão. Sim. Então quem a gente manda caçar o cara que caça o bicho-papão? Bicho-papão. Seria justamente o Rambo. E se o Rambo morresse combatendo, pro coronel também não seria algo dolorido? Pra ele como soldado Ele também. criaria outra arma. Porque ele uma honra. próprio fala que o Rambo, ele não se preocupa com a própria vida e que se ele for lá e morrer, ele já... O Murdoch tira uma coisa, você não disse que... mas ele está lá preso, ele pode estar preso. E daí? Você não disse que era o lar dele? Porque as frases de efeito tem muito disso, né? Ele fala assim, o que você chama de inferno, ele chama de lar, né? É o que ele fala. São as frases. Só que por que eu tava rindo quando o Bruno tava falando? Porque ele ensinou o Rambo, ele fala que ele ensinou o Rambo a lidar com a dor, com a fome, com o tempo, com tudo. Ele pega e fala assim, aí chega o momento do 13 que o Rambo chega assim, que inclusive é outra cena incrível, que é quando ele coloca, acho que... eu não sei se é álcool por dentro da ferida, que entrou um palito, né? Dentro do oblíquo dele aqui, né? Isso. Que atravessa, ele joga pólvora, né? Isso é pólvora, ele joga pólvora e depois ele acende pra poder... Pra estancar já. E nessa cena ali, ele pega e... Quando ele meio que salva o Trotman, ele fala assim... O Trotman olha pra ele e fala assim... e aí, como é que tá a ferida?
Aí ele, ué, não foi você que me ensinou a ignorar a dor? Aí ele falou assim, sim, mas tá funcionando ele. Não muito. Aí ele, Tá doendo. Aí vamos falar assim, ó, mas não fique decepcionado. Vamos embora. Tipo assim, Momento de você descontração. tentou. Pô, eu acho que uma viga no oblíquo deve doer pra caramba. Então, Pô, tá vendo só ele, cara? é uma viga desse tamanho assim. Boa, o negócio ele pro pega e buraco. fica um buraco, ele fala, mano. E essas cenas que eu acho que engrandece muito, né? Porque ele faz muita. Ele realmente admira o Rambo. Aí o Stem, ele fala. Você tem um grande problema, Samuel Trotman. Aí ele fala pro Murdoch. Ele fala assim, agora é problema dele. Ele já tá lá preso. Ele, não. Agora você tem um grande problema, ele. Que problema? Aí ele fala, Rambo. Ele engrandece o Rambo o tempo inteiro, que o Rambo é a maior máquina de matar que já existiu, a arma mais capaz, né? Quando ele fala assim, dos 200 homens, você vai subir lá em cima, não esqueça de mandar os sacos. Para quê? Para os corpos, para os mortos. Aí ele fala, você está dizendo para mim, outro momento que ele fala assim, quem você pensa que esse cara é? Deus? Ele não. Deus tem misericórdia. No Rambo Rambo, não. Essas frases, o tempo inteiro, realmente mostram o quanto ele admira o Rambo, mano. Só que ele admira o Rambo apenas como uma máquina de matar, uma máquina de guerra. Ele não tem um laço afetivo, um amor, de fato, pela vida do Rambo. Ele quer ver feitos. Tanto é que quando acaba o terceiro filme, ele fala assim, não sinta ódio do seu país. Aí o Rambo fala, ódio? Eu sinto amor, eu amo. Eu morreria por ele. Ele fala, o que você quer então? Ele fala assim, eu quero o que eles querem. Eu quero reconhecimento da nação. Não, eu esse quero... é o 2. Esse é o filme Esse é o do 3. O 3 mesmo, o 3, É. mas É que eu ele vejo essa enfatiza fala no isso 2 também. também. Ele engrandece isso, né? Que ele fala que ele mata... Ele sempre procura o reconhecimento. Ele quer o reconhecimento. Só que o que é louco é que quando o Trotman vê, ele termina de falar, ele fala assim, ó, você vai ganhar mais uma medalha. Você vai ser condecorado mais uma vez, amor. Por isso ele... É quando ele salva o pessoal do 2. Esse aí, ele salva o pessoal do 2. Não, o Bruno tem razão, é do 2. Que ele chega, quando ele vai embora, ele pega e fala assim pro Rambo. Você vai ser condecorado de novo por isso. Aí ele fala assim, a gente vai te dar mais uma medalha aí. Dá a medalha pra eles. Para as pessoas que ele salvou. Entrega pra eles as medalhas. Eles Verdade, merecem. Tem uma cena mais ou menos assim no 3 também. Aí ele pega e fala assim, pra onde você vai? Ele falou assim, por aí. Quando o Rambo começa a ir embora, mano, ele pega... Ele poderia ir embora. O Rambo tava indo embora. Ele pega... Olha pra ele assim, ele mesmo que arma a base assim, cruza os braços e vê o Rambo indo embora assim, tá ligado? Caramba, esse maluco é muito sinistro, velho. Eu imaginei ele observando o Rambo, ele sai sem camisa. Só com Todo a calça, ferido. sapato, com a espada dele na cintura, que ele é uma espada, Não, né? E se você parar o Rambo, talvez ele tenha dinheiro, mas se ele tem, ele não usa nenhuma conta bancária. Não porque tem dinheiro, toda cara. vez, Não tem dinheiro, Rambo, alguma coitado. coisa ele deixou pra alguém, não sei. Porque assim, ele vive a vida mais simples possível. Ele vai lá, no 3 ele tá... Como fala? Ele tá lutando pra ajudar os monges e os monges dão um Isso, larzinho pra ele isso. que troca Ele ajuda- dinheiro. Mas acho que... E ele luta, e aquele direito que é aquele esporte que ele pratica, que é aquela luta com Sim, com os um pedaço de madeira, eu sabe? Isso. esqueci o É bastão. Brick Kong, é Brick alguma coisa. É um nome engraçado desse que esporte. ele toma um couro do cara no começo, aí Isso. depois... lutando. Rapaz, o cara bate, É o hein? mesmo cacetete que a polícia usa, só que um pouquinho diferente. Isso. Adaptado. Ele faz uso daquele confronto ali pra ganhar o dinheiro extra pra dar pros monges mesmo. E é só isso, não é pra ele. Não é pra ele, é Mano, pra fazer doação. Me dá comida. mas é porque os caras oferecem lá e comida Isso. pra ele. Então ele faz uma troca ali. Mas ele trabalha, aquilo ali Também é um é extra, um porque ele extra. trabalha pra ajudar os monges, entendeu? Sim. Os budistas ali. Ele tá ali apenas porque ele quer ajudar. Você vê que ele meio que curte o moleque ali e tal. E no 4 é a mesma coisa. Que nem, no 4 ele é um caçador de cobra, na verdade. E faz um passeio ou outro também viajante de barco, que ele tem um barquinho, se alguém precisar, dá um É um dinheiro. condutor, né? Ele ajuda as pessoas, Isso. tipo um guia, né? E lá no começo ele caçando cobra por entretenimento. Sim. Aí, basicamente isso. No 5 ele tá aposentado, ele dono de uma fazenda, não sei. Ele já voltou pros Estados Unidos no 5 e segue a vida. Com o que ele trabalha não mostra. Eu acho que tá com a grana dele guardada. Ali sim mostra ele com pouco dinheiro. No 5 ele meio que parece que tem um campo, né? É. Tipo uma fazenda toda dele, Sim, né? e ainda mostra ele com uma família, entende? Assim, porque Acho que é uma neta. ali, na verdade, é a sobrinha dele e, pelo visto, aquela mulher que é um pouco mais velha que ele, que dá a entender, deve ser uma irmã do pai dele. Porque no 4 ainda fala assim, tem uma família? Ele talvez um pai. E nunca foi mostrado isso, que ele tinha um pai. Aí fala, caraca, então ele tem alguém.
Sempre dá a entender que ele tava sozinho no mundo procurando os amigos. Bem, os detalhes do 3, do 4 e do 5, a gente falar depois. A gente pode fazer a parte 2, né? Eu creio que a gente quiser falou, a parte 2, só comentar. falando bastante do Rambo. A gente vai estar encerrando no momento agora o podcast. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Vamos tentar fazer a parte 2, porque a verdade é que a gente queria conversar ainda bastante coisa, né? Só que o Beno vai pro compromisso com a dona chefa. Parece que vai. Tem. E o Brunão também vai ter. Vai tocar, Brunão? Tocar. Tem casamento. Casamento pra ele, Brunão? Tem que tocar hoje. Bem, já. Cara, mas você vê, né? Sempre que a gente tá conversando aqui sobre qualquer tipo de tema ou assunto, você vê que tem margem pra conversar até. Ah, não, o assunto. Pô, assunto sempre tem. Se você né? se assistir 3 filmes, são 5 horas de filme, Isso, mais ou menos. 6 horas, Nem então. isso ainda, porque o Rambo Era da década uma de hora e 80 meia, é 1 hora hora e e meia. 40. É. E todo filme é mais ou menos isso. Antes de encerrar, eu só queria falar uma coisinha, porque como vai falar de outros filmes, você vê como que essa questão de guerra, né? O Rambo, ele é um cara, ele é uma máquina programada pra matar. Ou seja, programada porque ele foi treinado pra isso. É um cara que ele não demonstra sentimento nos momentos de guerra. Mas as únicas fraquezas dele que ele demonstra sempre é associada aos traumas psicológicos que vieram da guerra, pra você ver como que é essa situação. Tipo assim, ter perdido os amigos, as torturas que ele passou, aí você vê assim, putz, aí mostra um lado humano dele, né? Tipo, um lado mais... Vamos dizer mais sentimental? Por exemplo, a hora que ele chora lá, ele tá chorando realmente por coisas que ele passou em nome dessas guerras, né? Você vê no 2 mesmo, a hora que... O único momento que mostra ele tendo um afeto mesmo é a hora que ele dá o beijo na menina lá. E acontece Aí passa 5 segundos, a menina, você vai me levar com você? Aí ele, eu vou, tal, eu vou. Aí ele pensa, né? Acho que ele tá pensando porque deve ser uma vida muito perigosa, tal. Aí ela fala, promete você vai me levar, tal. Ele, eu vou te levar. Tipo, acho que ele foi o momento que ele criou um laço com alguém onde ele poderia ter uma vida normal. Sim. Aí passa 5 segundos, vem o cara e... Mata ela, pô. Caraca, mano, o cara Como eu tenta falo sair pra dessa vocês, vida. o Rambo não tem direito de ser feliz, cara. É como se tivesse feito apenas pra guerra. Pô, qual o problema? Eu assisti o 5, por isso que eu falo. Eu sei que o cara... o único momento de felicidade de toda a vida do Rambo... Ela com essa sobrinha dele, cara. Tinha uma sobrinha que tava feliz lá. Ele tava Pô, numa qual o problema de fazenda. deixar ele morrer assim, daquele jeito, de deixar ele, né, vivendo a vida dele até, sei lá, morrer de Mas aí idade? ninguém não teria E o motivo pior- pra gente assistir. Não, mas aí acabaria o Ah, filme. sim, Ou sim. então que ele tivesse tido êxito, por exemplo, em salvar a sobrinha dele, cara. Então, Ela morre, até quando mano, ele salva, ainda, mano. ela morre por causa da overdose que os traficantes... Ou seja, ele deram pra é ela. criado pra ser infeliz. E ainda tinha uma mano. outra pessoa com Literalmente. ele, que era a avó dessa sobrinha dele, e ele ainda manda ela pra longe, porque fala assim, não, aqui como ele vai usar a fazenda como território ali pra guerra final, ele manda ela ir pra cidade, sei lá, da irmã dela, coisa do tipo, ou seja, no final do filme ele termina sozinho, sentado numa varanda, ainda todo machucado. Ele vai sobreviver bonitinho ali. Dizem mas que ele isso. morreu ainda, Breno, acredita? Caraca, mas no não é, final? é igual o John Wick, né? John Wick ficou entreaberto se de fato ele morreu, assim Então. como o Rambo também acho que vai ter essa mesma Ali, impressão, né? Eu não vi nada, porque pra mim, pô, deu a entender que ele ficou ele ficou sim todo ferido, com a mão na barriga, não deu a entender que ele ia sangrar até morrer. Ele ficou sentado, só se ele morreu. com Assim como o infecção John Wick também, né? Os e caras nunca falaram. fizeram nada. Né? Só se ele não decidiu ir no médico, porque ele Gente, tinha eu feito a espero, construção. mano, que o bichinho tenha um final feliz, cara. É muito triste ver o cara só se dando mal, cara. Ele poderia ter terminado na fazenda dele, sei lá, cuidando dos cavalos lá da fazenda. Ele ainda manda os cavalos E embora acabar, também. poxa, mano. Mas aí é aquela, né? Eu tô falando assim, eu tô falando de momento, mano, em que o filme fosse ser encerrado, entendeu? Sim, sim. Assim, a pentalogia dessa franquia foi encerrada naquele momento. Acabou o Rambo, acabou bonito. Mas não, cara. Pô, eu achava que o cara tava ele tava feliz, mano, de ter uma família. Mas Pô, dá licença, mas é porque assim, o final de um herói de guerra geralmente é trágico, né? Por isso que ele é um morte, herói. Por isso que ele é um herói, porque assim, ele morre se doando e entregando o máximo Por algo dele. que nunca teve Se retorno ele, se ele esperado, não né? morrer, no mínimo ele vai sair com as sequelas. Sim. Mano, o cara sofre. Você vê, aquela cena que ele compartilha do moleque com o Graxote lá, Engraxate lá, que explode o amigo dele. Pô, ele disse que já fazia 7 anos que isso aconteceu
E ele ainda não sofria com isso, cara. Traumas, ou seja, ele já tinha um sofrimento já psicológico. Não tinha mais que sofrer. Eu fui ver aqui, ele não morre, dá a entender... Ele não morre, né? Não morre, ele não Que morre. legal. E ele fica vivo, infelizmente, com aquela reflexão que nem faz da cena final do filme. E o futuro tá entreaberto. Pode ter um outro filme? Eu quero abrir os olhos da galera que não assiste Rambo. Você gosta de John Wick porque você não assistiu Rambo. Não estou criticando John Wick. Mas se você assistir Rambo, você vai entender o que é amor por um trabalho. Um trabalho que é feito com muito carinho, criando possibilidades para que toda a narrativa seja realmente possível. Então, eu convoco vocês a assistirem Rambo, porque vocês vão entender por que os filmes antigos e personagens como Rambo, Rocky Balboa, né, personagens, atores como Chuck Norris, né, dentre outros aí, Schwarzenegger, fizeram sucesso. Esses filmes antigos, eu acho que o pessoal fazia com muito mais carinho, sabe? Uma narrativa, um roteiro para poder mandar uma mensagem. Eu acho que vale a pena vocês que têm uma crítica pessoal sobre filmes antigos, considerar tudo isso e tentar entender, compreender por que esses filmes da época fizeram tanto sucesso. Porque Rambo é muito bom. Eu parei para assistir um filme do Rambo, não é à toa que Rambo hoje é a top 10, né? Ele tava em top 10, estavam os filmes mais assistidos da Netflix. Caramba. Porque e se você parar para assistir, eu sou barbeiro, eu tenho uma barbearia onde eu compartilho com o pessoal essa ideia que eu tenho sobre o Rambo e tal, e eu coloco o pessoal assistir, eu coloco apenas 15 minutos se você tá preso no filme. Se você for iniciar Rambo, assista o de 82, que é Programado para Matar, né? Que tem na Netflix os 3, o 1, 2 e o 3. Vale muito a pena. Depois vocês, se vocês fizerem isso, derem uma moral e assistir o Rambo, depois vocês compartilham aqui no final no vídeo que a gente vai estar postando sobre essa conversa sobre Rambo, e compartilham com a gente a opinião de vocês, beleza? Vocês querem deixar algum recado? Não, ainda só ia falar uma coisa. Ainda na Prime Videos tem a sequência, o 4 tem o 5 na Prime Video. Sim, o 4 e o 5. E, cara, dá pra gente fazer ainda uma saga aqui de filmes antigos, seja Poderoso Chefão, até Exterminador do Futuro. Poderoso Chefão é difícil de entender. Putz, é bem difícil. Não, acho que foi isso que você... não, o Bruno também me incentivou. Ó, só pra avisar. A gente tem falado de ficção aqui, né? A gente tem falado de animes. E anime é ficção. A gente vai abordar qualquer tema associado à ficção. A gente pode falar de filmes, vai chegar um momento que a gente vai, sei lá, separar 3 filmes pra conversar sobre ficção. Vamos falar de anime, vamos falar de One Piece, vamos falar de Naruto, Berserk e afins. Mas a gente vai separar filmes que fizeram sucesso na época, como que fizeram sucesso na época. Por exemplo, 11 Homens e um Segredo. Aí é nível... Brunão queria muito conhecer esse filme, né, Bruno? 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Novo Segredo, quantos, 13 Homens e um Outro Segredo. São 3? São uma trilogia? Ó, é um legal pra gente abordar. E assim a gente vai separar vários filmes interessantes. Pode ser que tenha se tornem franquias, que tenha uma trilogia aí, de repente, mas tem filmes isolados também, que tem muitos filmes bons pra compartilhar. E eu acho que é legal falar, porque... John Wick vai querer fazer? Não deixa de ser ficção. John Wick, eu gosto de John Wick. Eu indico um filme. É mais desconhecido, é até difícil de achar. Talvez ache na internet, mas é um filme do Keanu Reeves chamado Capax. Capax. Esse filme é sensacional. Bruno, cara, deve ser de 90, 95, no máximo. Não sei, talvez um pouquinho depois. Mas vamos dizer aí, 2000, provavelmente. 2000, essa média. Mas é um filme sensacional. Tipo, um resumo básico. Ele faz um personagem de uma pessoa que se apresenta como um capaxiano. Que ele é oriundo... Eu ouvi falar desse filme, lembrei agora. Ele veio de um planeta chamado Capax. Ele se apresenta dessa forma... E ele tem um conhecimento... Qual é o nome do estudo que estuda os planetas mesmo? Astronômico. Ele tem um conhecimento astronômico. Ele é estudado por um pessoal que quer confirmar a história dele e trata ele o tempo todo como louco. E aí ele vai... tendo feitos no decorrer do filme que traz embasamento para... como ele se apresenta. Tipo assim, as pessoas começam a se questionar. Cara, será que o que ele tá falando existe a possibilidade de ser verdade? Porque o tempo todo os feitos que vão acontecendo embasam o que ele fala. Vou trazer um pequeno spoiler, mas isso aí é tranquilo. Que chega um momento onde cientistas levam ele num planetário e aí ele consegue desenhar
com a mão ou através de um dispositivo, e aí as coisas vão se formando no céu do planetário, né? E ele desenha um sistema solar, tipo, da onde ele diz que vem uma galáxia, com cálculos matemáticos, onde os cientistas, quando ele termina o cálculo, olham assim e, tipo, ficam abismados, assim, não tem como alguém saber fazer o que esse cara acabou de fazer. Tipo, isso daí não é normal. Sabe? Traz um embasamento muito grande. E ele fala que ele... Aí os caras perguntam, né? Fala assim, tá, você fala que você veio de Capax e tal, mas como que você chegou aqui? Aí ele fala que ele consegue se transportar na velocidade da luz. Putz. Ele fala que ele consegue, né? Ele consegue ir e voltar a hora que ele quiser. Aí os caras ficam loucos. Os caras ficam loucos. Aí eles falam assim, você consegue se transportar na velocidade da luz? Ele fala, consigo. Aí, você consegue dar uma demonstração pra nós? Ele fala, claro, consigo. Aí o pessoal fica olhando pra ele, aí fala assim, tá, tudo bem, então você pode começar. Aí ele fica parado, aí o cientista olha pra ele. Nossa, tá aí, o cientista olha pra ele e fala assim, você não vai? Aí ele fala assim, eu já voltei. Caraca, essa galáxia Tipo, você vê, cara é maluco, mano. Tipo assim, não. Aí os caras dão risada, mas não é risada de deboche. Os caras dão risada porque falam assim, putz, pior que se ele realmente pudesse ir na velocidade da luz, ele realmente já teria voltado, porque a gente não conseguiria E ver. se fosse muito perto também a galáxia ia, porque da Cara, distância que vai... eu falo pra muito você, longe. esse filme dá pra fazer um podcast do caramba, porque o filme do começo ao fim é intrigante e a forma que acaba o filme, putz, você fala assim, mano, só o final do filme já dá um debate de 3 horas. Não, Caramba, sério? eu ainda faria um estudo pra ver se tudo tá batendo certo. até o não, tempo da velocidade. esse filme, da forma que ele acaba, é sensacional, porque o tempo todo ele fica falando coisas pras pessoas que vão acontecer no dia da ida dele. Ele pega e fala assim, olha, ele fala o tempo todo pros cientistas, um lugar que ele fica internado, que o pessoal tá estudando ele fala assim, ó, tal dia é o dia da minha viagem que eu vou voltar pro meu planeta. E aí, o filme inteiro fica caminhando pra esse dia que vai chegar. E quando chega o dia, aí vocês precisam assistir. O cara some nunca mais Cara, então, não vou falar o que vai acontecer, mas assim, ó, faz você ficar pensando, putz, será que ele era um capaxiano mesmo ou não? Tipo, é a coisa louca, cara. Cara, acho que é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Caramba, você nunca mencionou ele pra mim. Porque a gente não faltou conversa tanto oportunidade. sobre filmes, mas... Faltou oportunidade. Capax. O que é interessante? Inclusive, eu vou até pedir pro Vitor apagar o momento que eu tava encerrando, porque se esticou o assunto, não tem nada a ver, a forma como eu abordei aquela hora. Mas, pessoal, por falta de tempo, a gente vai estar encerrando o nosso assunto aqui, o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Bruno, você quer mandar um recado? Você quer falar alguma coisa? Não, a gente se vê aí nos próximos episódios, Inclusive, eu quero gravar quando o Joelmo me convidar. o Brunão como um representante desse de ficção, velho, pra ficar sempre aqui. Porque eu acho legal você, Breno também, tá sempre Eu voltarei. participando, porque eu acho que é bacana, a ideia flui muito bacana, você tem um domínio muito do... Porque tem pessoas que se perdem, né, quando vai conversar, no sentido de... A mensagem. Reflexão. Às vezes tem que ter... Isso que você teve, Brunão, é talento, velho. Não é? Às vezes existe uma percepção que ela é compartilhada de uma cena que você vê, que é exclusivamente sua, que fica nas entrelinhas de um filme, de uma cena, e as pessoas não conseguem ver, cara. E tá clara pra muitos, mas pra pessoas que têm esse feeling, entendeu? E você tem muito disso, cara. Tem muito desse feeling. E quando você consegue transmitir o interesse de alguém... Porque nem agora, você for desse filme aí, eu quero chegar em casa e assistir. Isso é uma habilidade, irmão. De compartilhar o interesse de alguém sobre um assunto, isso é uma habilidade. Você tem isso, mano. Talvez eu exagero. Aí eu vou assistir, às vezes, aí você compartilha isso tão bem, que quando você vai assistir, você, pô, a forma como não falou, empolgou mais. É porque, tipo assim, tem... Falam isso de mim. Às vezes você não pode se apegar necessariamente ao que você viu, mas o que ele quis dizer, Sim. né? Igual tem um filme aí que lançou no Netflix há um tempo atrás, cara, um monte de gente não gostou, que chama O Poço. Eu assisti, eu gostei pra o Poço é caramba. uma mensagem forte. A mensagem é muito forte, então, tipo, pô,
O filme termina de uma forma assim que você fica, não acredito que acabou assim. Nossa. Só que o filme, ele tá retratando um comportamento humano. Sim. Que no final acontece exatamente o que acontece Sim. no final daquele filme. É um filme pra reflexão mesmo. É um filme pra reflexão. E aí você fala assim, putz, mas é assim que acaba? Pois Saiu é. 2, né, Brunão, eu acho. Não sei. Será que saiu O 2? Poço? É, o Poço. Não foi, Brunão? Não foi, Lucas? Saiu o 2? A gente tá falando do mesmo filme, que eles É. ficam num lugar e vai Fica descendo em cima do subindo. elevador, assim. Aí vai subindo. É. Tem o 2? Saiu E recente. tipo assim, o decorrer do filme é como se fosse uns Jogos Mortais, né? O pessoal de cima poderia deixar um pouco de comida por debaixo. Eles poderiam compartilhar, então uma vez É. eles compartilhando, todos sobreviveriam. Mas o egoísmo faz com que todos morram. Isso. Nossa. Eles compartilham mais. Ah, legal. Ah lá. Ah, Bom, sacanagem. é isso, gente. É isso. Bem, você ia Gente, falar alguma coisa? agradeço só o convite. Sem precisar, tô aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até mais. Ah, se inscreva. Se inscrevam no canal. Não esqueçam isso, a gente vai explorar mais, né, nos próximos vídeos. Tamo junto. Abraços. Eu ia salvar aqui, nem sei como salva. Só deixa eu salvar aqui. clica no OBS em interromper. Tá escrito. Caraca, ninguém precisa levantar pra ir no Esse é banheiro. OBS? Bom demais. Obrigado, curtiu? Gostou da participação? Gostei demais. É, amor. Não gravou. É não? Você é louco, Bruno? Eu tava vendo o bagulho Clica aqui, aí, ó.